Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 261. Luke descobre. Entraremos por fora, já que não é possível entrar no dormitório feminino, disse Wednesday, e foi exatamente isso que fizeram. Luke a pegou nos braços e voou, então usou Shambles para se teletransportar para dentro, já que a porta da sacada estava trancada por dentro. Eu poderia facilmente ser um ladrão, pensou Luke, enquanto Wednesday soltava seu pescoço. A sala o recebeu com um choque visual imediato. Metade era exatamente o que você esperaria de Wednesday: cortinas pretas, móveis góticos, uma cama com lençóis de veludo escuro e uma coleção perturbadora de potes antigos em uma prateleira que provavelmente continha coisas que ninguém deveria perguntar. A outra metade era colorida demais. Colchas rosa com estampa de gato, luzes fracas em formato de estrelas e corações, almofadas felpudas e um espelho coberto de adesivos. Havia até um difusor de aromas que enchia o quarto com um suave aroma de baunilha e framboesa. Luke ergueu uma sobrancelha. Então você divide o quarto com a Enid. A música pop durante as videochamadas era dela. Wednesday não negou. Em vez disso, fez um comentário sarcástico. Sua capacidade de dedução é ofuscante, Sherlock. Essa garota, pensou Luke, entre resignado e divertido. Wednesday caminhou até o seu lado do quarto, sentou-se na cama com os lençóis pretos e deu 2 tapinhas no local ao lado dela, olhando-o nos olhos. Sente-se. Luke a observou por mais um segundo. Meses antes, ela havia enviado Enid para Sunnyvale, sabendo que ela poderia morrer. Ela teve uma visão da morte dela, e a enviou mesmo assim, por ciúmes, por amor a ele. Então ela acabou salvando-a, e agora eles dividiam um quarto e missões na guerra contra os Selmans. Luke caminhou lentamente sem dizer nada e sentou-se ao lado dela. O colchão rangeu levemente. Ele não pensou muito no significado de precisamos conversar. Wednesday não era o tipo de pessoa que expressava emoções só porque. Mas depois de tantos meses separados, depois de semanas de chamadas de vídeo e de batalhas separadas, ela sentia falta dele. Pensava nele muitas vezes ao dia. E agora queria desabafar à sua maneira. Ou pelo menos era o que Luke presumia. Com um sorriso torto, Luke passou o braço pela cintura de Wednesday, puxando-a firmemente para si, e lhe deu um beijo suave e confiante nos lábios. Ela não se afastou. Nunca pensei que Wednesday a Dandas não conseguisse controlar seus impulsos, murmurou Luke provocante, mal interrompendo o beijo. A abstinência foi tão difícil assim? Wednesday olhou para ele. Não reagiu. Não corou. Não retribuiu o beijo. Simplesmente o observou com sua expressão neutra, quase analítica de sempre. Eu não quero transar, Luke, disse Wednesday com total calma, como alguém lendo um relatório técnico. Agora não. E não foi por isso que eu te fiz vir até aqui. Luke piscou uma vez, processando a reviravolta inesperada. Ah, não? Perguntou ele, soltando a cintura dela em resposta ao seu tom sério, ainda olhando para ela com uma mistura de confusão e curiosidade. Então, sobre o que você quer conversar? Wednesday olhou para ele por mais um segundo. Enid, repetiu Luke após um instante. Ele ergueu uma sobrancelha levemente enquanto a olhava, como se tentasse ler mais profundamente em seus olhos. Antes que Wednesday pudesse abrir a boca, Luke continuou. Vocês dois se tornaram amigos? Ele perguntou. Por que você pensa isso? Perguntou Wednesday, inclinando a cabeça. Eu vi vocês dois bem de perto há poucos minutos, e vocês parecem trabalhar bem juntos em batalha. Vocês derrotaram Gabriel Selman juntos. Não seria loucura se agora vocês dividissem um quarto e participassem de missões, porque a veem como confiável, forte e com boa sinergia. E considerando que vocês passaram meses juntos em missões perigosas, não seria tão loucura se fossem melhores amigos agora, explicou Luke. Wednesday piscou uma vez. Ela não estava irritada, apenas analítica. Melhores amigas, repetiu ela, como se estivesse testando o conceito. Me conhecendo, você acha mesmo que eu teria uma melhor amiga? Nunca tive amigos. Só você. E minha família. Você me disse que durante os primeiros meses em Nevermore, você e Enid tiveram algum tipo de conexão. Não seria estranho pensar que agora, depois de tudo que aconteceu, vocês se reconectaram. Ela conseguiu se conectar com você quando ninguém mais conseguia, mesmo quando eu não estava por perto. Isso significa alguma coisa, disse Luke. Wednesday sustentou seu olhar por vários segundos. Então ela assentiu lentamente. Sim, disse ela finalmente. Nos tornamos amigas. Chamá-la de minha melhor amiga soa desproporcional. Mas ela é a única amiga que eu tenho. Se você quer falar sobre como são amigos agora e acha que isso vai me incomodar porque ela é minha ex-namorada, não se preocupe, disse Luke em um tom calmo e sincero. Não me incomoda. Quarta-feira não impediu. Se você puder ser amigo dela, e ela puder ser sua, continuou Luke depois que você tentou mandá-la para a morte, acrescentou ele sem rodeios. Sem suavizar o fato, eu posso lidar com isso. Não havia julgamento em sua voz. Apenas uma espécie de aceitação seca e prática. E se isso significa que você tem um amigo? Isso me deixa feliz também, concluiu Luke, colocando a mão sobre a mão pálida de Wednesday. Seguiu-se um breve silêncio. Wednesday olhou para ele atentamente, com um calor raro nela, mas inteiramente real. Ela sabia que Luke não era o melhor em expressar o que sentia. E no entanto, lá estava ele, dizendo tudo aquilo, à sua maneira. E ela o apreciava por isso. Pena que ele estava completamente errado sobre o que realmente era essa conversa. Obrigada, disse ela calmamente.
mas não foi isso que vim te dizer. Luke olhou para ela confuso. Então, o que você quer conversar que tem a ver com Enid? Wednesday não desviou o olhar. Seus olhos, escuros e precisos, permaneceram fixos nos dele. Como você sabe, Enid ainda está apaixonada por você, ela começou sem rodeios. Obcecada também pode ser uma palavra precisa. Luke não disse nada. Apenas manteve o olhar fixo nela, deixando-a continuar. Ela foi para Sunnyvale porque eu disse que você precisaria de ajuda. Ela arriscou a vida sem hesitar. Faltou à escola por meses, sem contar nada à família. E nos ajudou a lutar contra os Selmas com tudo que tinha. Wednesday baixou um pouco o olhar, como se estivesse repetindo cenas em sua mente. Acabei salvando ela. E não foi por culpa. Foi porque viu quão longe ela estava disposta a ir por você. Além disso, sinceramente, se eu estivesse sozinho contra Gabriel Selman, não teria sobrevivido. Assim como você contra Elliot. Mas duvido que eu tivesse despertado uma aura verde, então eu teria morrido. Luke assentiu brevemente. Ele se lembrava perfeitamente dos olhares, dos gestos, dos silêncios de Enid quando se encontraram na floresta, procurando a árvore onde seus pais haviam escondido as evidências. Ele a conhecia bem demais para não perceber. Era óbvio, ela ainda estava apaixonada. E se não estivesse, por que mais teria ido para lá? Wednesday continuou. E agora, depois de tudo isso, me tornei amiga dela. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas aconteceu e ela continua ajudando na guerra, completamente devotada a você. Claro, ela tem uma moral forte e ficaria do lado do conselho, mas não teria se envolvido nisso sendo apenas uma estudante. Mas por você, ela está fazendo mais do que deveria como menor, arriscando a vida, sendo completamente leal. Houve um silêncio. Então Wednesday acrescentou calmamente, mas, o que acontece quando a guerra acabar? Lucas não respondeu. Ela está apaixonada por você, e mesmo que ela seja minha amiga agora, seria doloroso para ela continuar me vendo, nos vendo. Ela provavelmente vai embora e eu não quero que isso aconteça. Luke olhou para ela. Você não quer perdê-la? Wednesday assentiu. Só uma vez. Cheguei a uma conclusão lógica e emocional, embora eu não goste de admitir isso, disse ela. Quero que nós três fiquemos juntos, em um relacionamento poliamoroso. Você, Enid e eu. O quarto ficou ainda mais silencioso, como se até o ar tivesse parado de se mover. Luke não se moveu, não reagiu. Apenas olhou para ela como se o próprio tempo tivesse parado entre eles. Wednesday, com seu olhar gelado e palavras cirúrgicas, tinha acabado de abrir a porta para algo que nem mesmo Luke, com toda sua previsão, ousara prever. Ele continuou a encará-la em silêncio, como se tentasse descobrir se ela estava brincando, testando-o, criando uma ilusão, ou se ele simplesmente tinha ouvido errado. Vários segundos se passaram. Wednesday permaneceu imóvel, com a postura perfeitamente ereta, esperando. Luke, ela perguntou, quebrando o silêncio prolongado. Luke piscou, respirou, reagiu como se acordasse de um transe. Acho, ouvi errado. Pode repetir? Wednesday nem pescou. Você não ouviu errado. Eu quero um relacionamento poliamoroso. Nós três, com você no centro. Enid e eu estamos apaixonados por você. Luke abriu os lábios, mas nenhum som saiu. Ele os fechou novamente, abaixando o olhar por um instante, como se tentasse reorganizar o mundo em sua cabeça. Wednesday continuou com absoluta calma. Quero saber o que você pensa. Luke levantou o olhar lentamente, mas não disse nada. Ainda estava processando. Wednesday percebeu. Ela não insistiu. Não tenha pressa, disse ela neutra, virando-se para o criado mudo. Com elegância, ela pegou um livro pequeno e escuro, com a lombada desgastada pelo uso. Cruzou as pernas novamente com uma postura impecável, elegante sem esforço, e o abriu com calma. Ei, você não pode simplesmente ficar aí sentado e começar a ler depois de deixar cair algo assim, disse Luke, estendendo a mão e pegando delicadamente o livro das mãos dela. Ela não resistiu. Apenas olhou para ele com aquela calma glacial que muitas vezes era mais perturbadora do que uma ameaça aberta. Mas ela não disse nada. Você ia mesmo começar a ler como se nada tivesse acontecido? Perguntou Luke com uma mistura de descrença e sarcasmo no tom. Foi só uma cortesia. Caso você precisasse de um tempo para pensar, respondeu Wednesday, como se nada estivesse fora do comum. Luke estreitou os olhos. Isso é algum tipo de teste? Tipo, se eu hesitar por um segundo, se eu não disser sim imediatamente, você vai me crucificar ou algo assim? Wednesday inclinou a cabeça, olhando para ele com aquela expressão serena. Você acha que eu brincaria sobre dividir você? Você? Enquanto falava, ela levantou a mão e colocou-a delicadamente na bochecha de Luke. O toque dela era frio, delicado, mas o olhar dela, aqueles olhos eram como um poço sem fundo, escuros, imperturbáveis, devoção obsessiva, um olhar que gelaria o sangue de qualquer um. Luke engoliu em seco. Você tem razão, você não brincaria com isso. Quarta-feira abaixou a mão. Mas ainda é difícil acreditar que você sugeriria um relacionamento poliamoroso, disse Luke. Ele se lembrou de Edgar lhe dizendo para escolher as duas coisas, que a poligamia era uma opção, e como ele a descartou na época. Como o velho reagiria agora? Ele provavelmente riria da reação atordoada de Luke. Wednesday assentiu lentamente e se levantou, dando alguns passos em direção à janela antes de se virar para encará-lo. Entendo sua confusão. Não é uma ideia que normalmente me é associada. Mas esta guerra mudou muita coisa, inclusive a minha perspectiva. Sua voz era firme. Não é só que eu não queira perder a Enid. Ela é a única amiga que eu tenho.
Literalmente. E quando essa guerra acabar, se você e eu ainda estivermos juntos, a Enid não vai querer mais me ver. Ela vai me ver como um obstáculo, um lembrete constante, e isso vai destruí-la. Luke a observou em silêncio. Mas não é só isso, continuou Wednesday. Lobisomens têm culturas emocionalmente intensas. Os relacionamentos deles não são casuais, Luke. Você está falando daquela coisa do companheiro? Perguntou Luke e ela sentiu. O vínculo predestinado. Nem sempre é com o primeiro amor, nem sempre com alguém com quem cresceram. Mas quando um lobisomem se apaixona de verdade, com instinto, corpo e alma, essa pessoa se torna sua companheira. O vínculo dele se forma além da lógica. Luke estreitou os olhos. Ele se lembrava de ter lido algo sobre isso, e também tinha sentido isso de certa forma no olhar de Enid. E esse vínculo não se desvanece com o tempo, nem com a rejeição, nem com a distância, disse Wednesday. Enid marcou você como sua companheira, mesmo que vocês tenham terminado. É por isso que ela te protege daquele jeito, briga daquele jeito, dá tudo de si. Não é só amor, é conexão. Mesmo que ela tenha reagido com dor, e até um pouco de agressividade, quando você me escolheu, ela finalmente percebeu que não conseguia parar de pensar em você, e não conseguia seguir em frente como você fez. Luke respirou fundo. Quarta-feira deu mais um passo em sua direção. E esse vínculo, se for completamente cortado, se ela não puder estar com você ou perto de mim, isso não vai nos destruir, vai destruí-la. Luke não disse nada, mas algo em seu rosto se contraiu. Como ela sobreviverá sabendo que a pessoa que ela escolheu como alma gêmea, não a escolheu de volta? Por quanto tempo uma pessoa emotiva como Enid pode viver com esse vazio? E mais importante, como eu pude deixar isso acontecer? Com alguém que agora considero uma amiga? Wednesday parou. Ela olhou para ele. É por isso que estou propondo isso. Não como um capricho. Não como uma provocação. Mas como uma solução. Pensei bem e posso aceitar. Se for a Enid, não me importo de dividir você. Ela é igual a mim no que diz respeito à obsessão por você. O que eu sou, um pedaço de bolo? Pensou Luke franzindo levemente a testa. Então, o que você acha? Perguntou Wednesday. Pela primeira vez naquela noite em seus olhos, havia algo além da lógica. Havia vulnerabilidade. Certo, deixa eu ver se entendi, disse Luke, levando as mãos à ponta do nariz. Você já conversou com a Enid sobre isso? Wednesday assentiu sem hesitar. Sim, ela concordou. Ela não se importa em dividir você comigo. Luke levantou uma sobrancelha com um leve sorriso no rosto. E se você e a Enid, você sabe, também tiverem alguma coisa, alguma atração secreta, um pequeno romance de guerra florescendo entre vocês dois? Ele não terminou a frase antes, toque. Wednesday deu-lhe um tapinha forte na testa com 2 dedos. Pare de brincar, disse Wednesday, secamente, mas sem raiva. Este é um momento sério. Sarcasmo não ajuda. Então ela acrescentou mais calmamente. E você sabe muito bem que não é esse o caso. Você é o centro disso. Eu não gosto dela, e ela não gosta de mim. Só de você. Somos amigas. Nada mais. Luke esfregou a testa com um pequeno sorriso, mais por hábito do que por dor. Tá bom, tá bom. Eu só estava brincando. Não fique bravo. Ele sabia que Wednesday não gostava de mulheres. Ela não sentia atração por elas. De volta a Shadzid, quando Luke bebeu a poção de troca de gênero e se transformou em Tuesday, sua versão feminina, com feições tão marcantes que até deixavam Natasha visivelmente nervosa, Wednesday não reagiu de forma alguma. E terça-feira era, literalmente, Luke, só que num corpo de mulher. Se Wednesday tivesse sentido ao menos uma centelha de atração por mulheres, algo teria acontecido, especialmente considerando que ela estava apaixonada por ele, obcecada por ele. Qual seria a diferença entre sua versão masculina e feminina? Teria havido pelo menos uma faísca, um beijo, um momento de hesitação. Mas não, Wednesday não o beijou nenhuma vez enquanto ele estava naquela forma. Ela nem sequer segurou sua mão. Na verdade, sempre que Luke esquecia que estava transformado e tentava se aproximar como de costume, uma carícia, um abraço automático, um beijo, Wednesday o afastava com uma expressão irritada e o lembrava de que ele estava em sua forma feminina e que não deveria tocá-la. Então sim, ele só estava brincando antes. Então, o que você diz? Perguntou Wednesday, parada na frente dele com as mãos cruzadas atrás das costas e os olhos fixos nos dele. Capítulo 262 A decisão. Então, o que você diz? Perguntou Wednesday. Luke se levantou. Ele não respondeu de imediato. Ele começou a andar lentamente de um lado para o outro da sala, com os braços cruzados e os olhos fixos no chão, como se estivesse montando um quebra-cabeça mental sem nenhuma definição clara. Estou apaixonado por você, ele disse finalmente, sem rodeios, virando-se para encará-la. Wednesday não piscou, mas seus lábios se moveram levemente ao responder. E mesmo assim você me disse que sente algo especial por Enid. Não amor, mas um vínculo. Luke parou e assentiu. Eu não nego. Ainda sinto esse afeto por ela. Não é romântico, mas existe. É por isso que em Sunnyvale, quando ela me pediu para não matar aqueles vampiros, eu não matei. E quando morri por aqueles poucos segundos na luta com Elliot, quando pensei que tudo estava acabando, ela também me veio à mente. Não como um amor perdido, mas como alguém importante. Alguém que um dia foi parte de mim. Wednesday o observava sem dizer nada, apenas ouvindo, analisando. Luke passou a mão pelos cabelos.
Mas eu não estou mais apaixonado por ela, disse ele finalmente com firmeza. Essa parte acabou. Eu não me sinto mais assim. Tudo que eu faço me sinto assim. Eu sinto por você. Ele parou novamente, agora parado na frente dela. E mesmo assim, o que você está propondo não é simples. Eu, sendo o centro emocional e romântico de duas mulheres tão espetaculares, parecia o sonho de qualquer homem. Mas ele sabia. Sou emocionalmente preguiçoso, Wednesday. Você sabe disso. Eu sei disso. Eu deveria me esforçar muito mais se estivesse com duas garotas. Tenho dificuldade para me abrir, para explicar o que sinto, para permanecer presente. Ser o tipo de pessoa que equilibra tudo seria muito difícil para mim. Ele fez uma pausa. Com você não parece trabalho. Porque eu te amo. Porque todo o resto desaparece quando você está por perto. Mas isso não significa que eu possa dar o mesmo para duas pessoas. Wednesday se aproximou com passos lentos, mas determinados. Colocou as mãos nas dele firmes, mas não agressivas, e o encarou diretamente nos olhos. Você não precisa carregar tudo isso sozinha, disse ela com a voz calma e firme. Nem Enid nem eu estamos pedindo que você seja o equilíbrio perfeito entre nós. Você não está sozinha nisso. Eu farei a minha parte. E ela também. Nem tudo recair sobre você. Este é um relacionamento a três. Luke olhou para ela atentamente, como se tentasse ler nas entrelinhas, procurando por qualquer contradição. E se não der certo? Perguntou ele finalmente. E se tudo isso acabar destruindo o que temos? Wednesday não desviou o olhar nem por um segundo. Se não der certo, disse ela calmamente, nós tentamos. Então ela acrescentou com aquela frieza glacial que mascarava sua ternura. Mas eu não vou te deixar, Luke. Nunca. O único jeito de você se livrar de mim é se eu morrer. Luke olhou para ela com uma mistura de exasperação, ternura e profundo amor. E isso nunca vai acontecer enquanto eu estiver vivo. Luke murmurou, baixando o olhar por um momento. Wednesday permaneceu inabalável, embora uma centelha sutil tenha acendido em seus olhos ao ouvir as palavras de Luke. Uau, murmurou ela no seu tom frio de sempre, mas com uma inflexão quase imperceptível que para ela era o equivalente a um sorriso. Agora me sinto segura. Parece que tenho um guarda-costas pessoal para o resto da vida. Luke deu um leve sorriso, já acostumado com aqueles comentários mordazes que ela usava para esconder afeição. Ele não disse nada, mas lá dentro as palavras dela ecoavam com força. Para a vida. Me dê 5 minutos para pensar, disse Luke, sentando-se na cama de Wednesday e fechando os olhos. Ela o observou. Luke começou a pensar. Primeiro em Enid, sua ex-namorada. Sua primeira conexão real em Nevermore e neste mundo. Ele não pensou no fato de que ela o havia marcado como seu companheiro. Ele não estava mais apaixonado por ela, não com aquela intensidade selvagem que ele sentia antes. Mas ele ainda sentia algo. Um tipo de afeição difícil de categorizar. Uma ternura persistente. Ele sabia que se ela estivesse prestes a se machucar e ele pudesse impedir, ele o faria. Doeu-lhe vê-la machucada apenas algumas horas antes. Além disso, ele devia isso a ela por quebrar sua promessa. E quando ele morreu por alguns segundos lutando contra Elliot, não foi só Wednesday que lhe veio à mente. Enid também. Seu sorriso. Sua risada. Seu calor. Ele poderia simplesmente deixá-la ir? Ela sobreviveria a isso? Ele se sentiria em paz se não aceitasse a sugestão de quarta-feira quando teve a chance? Depois chegou quarta-feira. Wednesday, que nunca teve um amigo. Ela perderia a única pessoa com quem realmente havia se conectado, além dele. Ele poderia fazer isso com ela? Machucar as duas pessoas que mais o amavam? Se ele dissesse sim, ele poderia evitar tudo isso. E os pois. Ele era o último Paul vivo. Ele precisava dar continuidade à linhagem. Edgar sempre lhe disse que se tivesse duas esposas, melhor ainda, mais descendentes e ele teria seus dois amores com ele. Além disso, ele já havia amado Enid. Se a amar um dia, por que não poderia amá-la novamente? Luke abriu os olhos. Quarta-feira já estava mais perto. Sua expressão permanecia indecifrável, mas sua postura estava tensa. Quase imperceptivelmente, mas estava. E então, ela perguntou sem piscar. Luke respirou fundo. Tomei uma decisão, disse ele calmamente. Wednesday não se moveu, mas abaixou a cabeça levemente, como se estivesse se preparando para o pior. Vou aceitar. O relacionamento poliamoroso, disse Luke. Houve um segundo de silêncio absoluto. Wednesday não reagiu, mas acrescentou ele, levantando um dedo firme, não completamente. Ainda não. Os olhos dele se encontraram. Não estou apaixonado pela Enid agora. Estava sim, mas isso já passou. Wednesday não o interrompeu. Ela ouviu atentamente. Se isso vai dar certo, não posso simplesmente voltar para Enid como se nada tivesse acontecido. Não podemos fingir que ainda somos um casal. Não daria certo. Seria estranho e desconfortável. Eu teria que redescobri-la. Me apaixonar de novo. Ou não. Mas teria que acontecer naturalmente. Wednesday assentiu lentamente. Entendo, disse ela baixinho. Seria artificial forçar tudo de uma vez. Luke a observou atentamente. E se não der certo com ela, acrescentou, se eu não sentir o que sentia antes, você vai ficar bem com isso? Quarta-feira olhou para ele atentamente. Sim, ela respondeu. Porque esta proposta é uma solução, não uma obrigação. Mas eu quero tentar, porque a ideia de perdê-la também me dói.
Tudo bem, então vamos tentar. De algum jeito, disse Luke, com uma expressão que misturava aceitação, cautela, e algo mais difícil de definir. Não era exatamente dúvida. Era a consciência de que estava entrando em território desconhecido. Wednesday assentiu, com a mesma calma aguda que a definia. Eu sabia que essa poderia ser uma decisão sua, disse ela, ou pelo menos uma das possibilidades que você estava considerando. É por isso que já pensei no que vem a seguir. Luke olhou para ela com uma sobrancelha levantada, curioso. Já que as aulas terminam amanhã e temos que ir para casa, continuou Wednesday, você e eu voltaremos para a mansão Adandans. Mas a guerra não acabou, e Enid ainda faz parte de tudo isso. Então proponho que ela venha conosco. Luke estreitou os olhos, processando. Que ela mora conosco na mansão Adandans, explicou Wednesday com firmeza. Assim, vocês podem passar tempo com ela. Compartilhar espaço, missões, batalhas. Rir, discutir, conversar. E talvez, redescobri-la. Além disso, acrescentou ela com a lógica afiada de quem já havia pensado em tudo, seremos capazes de lutar juntos. Nós três, contra os Selmas e seus aliados. Estar em perigo juntos tende a fortalecer os laços. Luke olhou para ela incrédulo. Uau, ele disse finalmente. Parece que você já tinha tudo planejado. Wednesday inclinou a cabeça levemente, sem perder aquela expressão inescrutável que às vezes beirava a intimidação. Planejado? Não. Antecipado. Eu sempre tenho um plano para cada resultado possível. Luke deu um meio sorriso resignado. Então, o que vem a seguir, General Adandans? Vamos dar a notícia juntos? Sim. Ela provavelmente está esperando ansiosamente agora, concordou Wednesday. Embora fosse madrugada e Enid tivesse ido ao quarto de Yoko para que pudessem ter essa conversa em particular, ela provavelmente estava bem acordada e sem conseguir dormir. Depois de dizer isso, Wednesday pegou seu telefone, cortesia de Luke, que a apresentou à tecnologia moderna há algum tempo, e enviou uma mensagem para Enid. Alguns segundos depois, ela bloqueou o telefone. Ela está a caminho. Você disse a ela que eu concordei com essa condição. Luke perguntou. Sim. É melhor que ela reflita sobre sua felicidade antes de entrar, disse Wednesday com um pequeno aceno de cabeça. Você sabe como ela fica quando sorri demais. Parece que ela vai explodir em corações e glitter. Luke soltou um suspiro baixo, uma mistura de resignação e fadiga. Isso vai ser estranho, desconfortável, no mínimo, ele murmurou. Faz muito tempo que não falo com a Enid. A última vez foi em Sunny Valley, e foi breve. Estávamos no meio de uma batalha e então a enviei com você para te ajudar. Quarta-feira não negou nem corrigiu nada. Será desconfortável para você? Ela disse com sua calma habitual, quase clínica. Não para nós. Luke levantou uma sobrancelha para ela. Enid e eu já conversamos sobre isso, continuou Wednesday. Somos amigas. Nos entendemos. Discutimos tudo antes de contar para você. Não há tensão entre nós. Apenas clareza. Claro, acrescentou ela, como se analisasse um fenômeno natural, isso não significa que ela não esteja nervosa. Ela provavelmente está andando de um lado para o outro no corredor como um lobisomem, tomada pela ansiedade e pela felicidade reprimida. Ela vai te ver depois de tanto tempo. Ela vai falar com você. E ela tem uma missão clara. Fazer você se apaixonar por ela de novo. Luke cruzou os braços e ergueu ainda mais a sobrancelha. Perfeito, disse ele com sarcasmo. Serei a donzela que precisa ser cortejada. Só me falta um vestido longo e uma sacada alta. Você tem a sacada. Só falta o vestido. Quer que eu te empreste um? Perguntou Wednesday, com um brilho provocador nos olhos. Agora você está fazendo o meu tipo de piada, pensou Luke, sem dizer nada enquanto cruzava os braços novamente esperando Enid chegar. Alguns segundos se passaram. Então, ouviram passos suaves e rápidos no corredor de pedra. Um ritmo contido. Como alguém tentando caminhar com dignidade enquanto grita por dentro. Luke engoliu em seco. Wednesday virou a cabeça ligeiramente em direção à porta. Ouviram-se duas batidas suaves. Wednesday revirou os olhos, entre. O quarto também é seu, disse ela, levantando a voz. A maçaneta girou e a porta se abriu. Capítulo 263. Os três se reuniram. A maçaneta girou suavemente e a porta se abriu, revelando Enid. Ela estava usando seu pijama colorido de sempre, confortável com pequenos e fofos desenhos. Seus cabelos loiros com mechas rosa caíam até os ombros. Ela não tinha corrido, mas parecia que sim. Suas bochechas estavam levemente coradas e seus olhos se moviam rapidamente entre Luke e Wednesday. Oi, Vens, cumprimentou Enid naturalmente, deixando o apelido escapar como se fosse um segredo entre melhores amigas. Wednesday não a corrigiu. Oi, respondeu Wednesday em seu tom monótono de sempre, embora sua expressão, para seus padrões, fosse a mais próxima de uma recepção calorosa. Então Enid olhou para Luke. Seus olhos se suavizaram. Havia algo de expectativa, vulnerabilidade e ao mesmo tempo esperança em sua expressão. Oi, Luke, disse Enid mais baixinho, com um toque de timidez. Seu sorriso tentou se manter contido, mas tremeu levemente nas bordas. Luke olhou para ela em silêncio por alguns segundos, sentindo-se estranho pela primeira vez em muito tempo. Mesmo assim, ele forçou um sorrisinho irônico que se passava por um sorriso e assentiu. Oi, Enid. Wednesday, que ainda estava sentada ao lado dele na cama, levantou-se com sua calma mecânica de sempre. Pegou uma cadeira de rodas encostada na parede, arrastou-a até a cama e virou-a na direção de Enid. Sente-se, ela disse claramente, como se estivesse designando assentos para um interrogatório. Enid obedeceu sem dizer uma palavra.
Sentou-se cuidadosamente, alisando o tecido da calça do pijama e se acomodando. Seus olhos se voltaram de Luke para o chão, e seus dedos se remexeram nervosamente no colo. Wednesday voltou ao seu lugar na cama, sentada com as costas retas e as mãos nas pernas. Então ela falou: amanhã as aulas terminam. Vamos para a mansão Addams, disse ela com absoluta precisão. A guerra contra os Selmans continuará independentemente do fim das aulas. Você, Enid, virá conosco. Luke não disse nada. Wednesday já havia lhe dito isso minutos antes. Enid assentiu, parecendo concordar com isso. Wednesday continuou, imperturbável. Vocês dois passarão um tempo juntos novamente. Nós três faremos missões juntos. Coabitação forçada em condições de guerra. Cenário ideal para um processo progressivo de redescoberta emocional. Luke lançou-lhe um olhar estranho. Você fala como se estivéssemos assinando um contrato. Sem sutileza, hein? Murmurou. Sou direto. É melhor deixar tudo claro para evitar mal-entendidos, disse Wednesday, olhando para Luke. Enid assentiu, ainda um pouco tímida, mas com a voz firme. Eu vou com você. Passarei as férias na mansão Addams e continuarei ajudando na guerra. Estamos em um momento crítico. Não posso ficar de fora disso. Então ela olhou para Luke e acrescentou. E se houver uma chance de eu poder me reconectar com você, eu quero tentar. Aconteça o que acontecer, seja lá o que você sentir. Eu não vou forçar. Eu só quero estar lá. Luke a observou, ainda processando o rumo absurdo e estranho que seu verão estava tomando. E, no entanto, ele não sentiu rejeição. Ele aceitou não apenas por medo de que Wednesday pudesse perder uma amiga, mas porque percebeu que ainda sentia algo por Enid. O que ele sentia era desconforto com a estranheza da situação. Parece ótimo. Luke finalmente disse, assentindo. Enid ergueu o olhar, com os olhos brilhando levemente. Mas então ela olhou para baixo e brincou com os dedos. Eu só não quero que você tenha dito sim por pena de mim, ou por simpatia por Wednesday, ela murmurou. Era algo que ela não suportava. Saber que Luke só havia concordado porque se sentia culpado, porque não queria machucar ninguém. Luke franziu a testa levemente e balançou a cabeça. Não é só isso, disse ele com sinceridade. Sim, eu me importo com o que vocês dois sentem, e claro, isso importa. Ele fez uma pausa e acrescentou num tom mais calmo, mas eu não teria concordado se não sentisse que ainda havia algo. Se eu não acreditasse que havia uma chance real de dar certo, de que eu poderia me apaixonar por você novamente. Enid prendeu a respiração por um momento. Luke a encarou com mais firmeza. Você me conhece. Sabe que eu não concordaria com algo assim se não sentisse nada. Quando tive que escolher entre você e Wednesday, alguns anos atrás, foi difícil, porque eu estava apaixonado por vocês dois. Não havia drama ou nostalgia em sua voz. Apenas verdade. Hoje estou apaixonado pela Wednesday, mas isso não apaga o que eu sentia por você. E se eu senti isso um dia, acredito que é possível sentir de novo, com tudo o que está acontecendo agora. Enid assentiu silenciosamente com um sorriso que não mais tremia. Havia esperança. E o mais importante, ela não sentia mais aquele medo de que ele tivesse feito aquilo apenas por pena. Um bom começo, pensou Wednesday, observando atentamente. Ela estava calma, satisfeita. Sem ciúmes, sem desconforto. Ela não sentia nada disso quando se tratava de Enid. Ela já havia entendido há muito tempo. Seu amor por Luke era forte o suficiente para lidar com esse tipo de estranheza. E seu vínculo com Enid era real o suficiente para não vacilar. São quase 5 da manhã, disse Wednesday, após consultar o relógio de pulso. Sua voz continuava serena como sempre. Deveríamos dormir. Amanhã voltamos para a mansão Addams. E com tudo que conquistamos esta noite, as coisas vão andar rápido. 2 anciões demoníacos ancestrais foram mortos. Margaret Selman, uma usuária de aura dupla, foi eliminada. E os gêmeos Selman foram capturados. Foi, sem dúvida, a maior vitória em meses. Wednesday virou-se para eles. Conversem por mais 5 ou 10 minutos, se quiserem. Depois descansem um pouco. Temos um longo dia pela frente. Enid assentiu resolutamente, visivelmente animada com a ideia de finalmente ter uma conversa com Luke que não acontecesse no meio de uma batalha. Mas quando olhou para ele, seus lábios se abriram e ela não sabia o que dizer. As palavras ficaram presas na garganta. Ela estava nervosa demais. Luke percebeu a tensão dela e decidiu quebrar o gelo. A última vez que conversamos de verdade foi em Sunnyvale, quando lutamos juntos contra aquele vampiro. Qual era o nome dele? O líder do ramo secundário daquele clã. Niklaus. Enid respondeu imediatamente e assentiu. Tínhamos uma sinergia muito boa. Nunca cheguei a dizer isso, mas foi incrível lutar com você. Tudo fluiu tão facilmente. Luke deu um sorrisinho. Bem, obrigado por vir ajudar. Eu nunca te agradeci por isso. Por correr o risco. E por ajudar a Wednesday. A própria Wednesday lhe dissera, se ela tivesse enfrentado Gabriel sozinha, isso significaria sua morte. Graças a Enid, ela resistiu e juntos o mataram. Enid balançou a cabeça gentilmente. Você não precisa me agradecer. Eu queria estar lá. Então sua voz baixou um pouco. Mas eu quero me desculpar por ter te impedido, quando você ia matar aqueles híbridos de vampiros e normis. Luke se lembrou dos híbridos. Um deles tinha sido colega de classe em Shadizid, quando ele frequentava aquela escola de normis, tipo terça-feira. Ele estava prestes a matá-los, mas Enid o impediu. Ele decidiu poupá-los. Na verdade, interrompeu Wednesday calmamente, deitada de lado na cama, aqueles híbridos eram vítimas. Ferramentas.
Niklaus e os vampiros puro-sangue os controlavam, e se não obedecessem, teriam matado eles e seus pais normis. Eles não eram verdadeiros inimigos. Luke assentiu. Matá-los teria sido um erro, disse ele, olhando para as mãos. Embora aqueles dois híbridos tivessem lutado pelo lado oposto, não o fizeram por convicção, muito menos por desejo de matar. Nem sequer o atacaram seriamente. Faltava-lhes poder e intenção. Niklaus, por outro lado, era um caso diferente. Fora uma luta até a morte desde o início. Ambos os lados queriam matar. Foi por isso que ele e Enid o mataram. Mas aqueles dois caras não mereciam morrer. E se ele os tivesse matado sem hesitar, teria sido um erro. Ele não queria se tornar um assassino psicopata que quebrava o pescoço da primeira pessoa que o atacasse só porque era mais forte e conseguia fazer isso em segundos. Luke ergueu lentamente o olhar para Enid. Obrigado, disse ele com sinceridade. Por me impedir daquela vez. Os olhos de Enid se arregalaram ligeiramente, surpresa com a gratidão. Sério? Sim. Se eu os tivesse matado, não me sentiria bem com isso. Não a longo prazo, disse Luke sério. Wednesday assentiu de onde estava deitada, com sua calma estoica de sempre. Ela e Luke estavam acostumados a decisões frias, a abater inimigos mortais sem arrependimento. Mas até eles precisavam saber a diferença. Um inimigo sem intenção de matar não era o mesmo que um assassino implacável. Enid, por sua vez, relaxou um pouco mais, esboçando um sorriso fraco. Um silêncio breve, mas não desconfortável, instalou-se. Luke se levantou, esticando os braços como se estivesse aliviando a tensão. Bem, acho que é isso. Amanhã continuamos conversando e tentamos fazer isso funcionar enquanto lutamos uma guerra contra párias e demônios, murmurou ele com ironia. Wednesday e Enid assentiram. Antes de se virar para a porta, Luke olhou para Enid. Algo lhe passou pela cabeça, e ele não se conteve. Você cortou o cabelo? Perguntou ele de repente, inclinando a cabeça. Em Sunnyvale era mais comprido, não é? Enid instintivamente levou os dedos aos cabelos, tocando as pontas que agora mal tocavam seus ombros. Sim, cortei há cerca de um mês, ela respondeu, um pouco surpresa, mas observando-o atentamente. Parece muito bonito, disse Luke, sem pensar muito no assunto. Ele foi direto. Claro. Honesto. A reação foi imediata. Enid abaixou a cabeça, mordendo o lábio. Um leve rubor subiu às suas bochechas, enquanto um sorriso tímido, mas genuíno, se formou em seu rosto. Obrigada. Enid sussurrou sem levantar o olhar, embora houvesse um carinho em sua voz que ela não demonstrava a nenhum cara desde que ela e Luke se separaram. Luke voltou o olhar para Wednesday. A princípio não notou nada, mas então viu. Uma pequena contração no olho esquerdo de Wednesday. Um leve aperto de dedos contra o cobertor. Ela o encarou firme. Nem fria nem chateada. Apenas, registrando. E isso foi de propósito? Wednesday perguntou de repente, sua voz penetrando na mente de Luke através de sua ligação telepática. O quê? Luke respondeu, fingindo inocência. E o elogio a Enid. Você disse que se sentia estranha, que ela teria que reconquistá-la. E agora você a elogia como se estivesse flertando. Bem, primeiro foi sincero. Ela é bonita. E ela foi minha primeira namorada. Claro que eu acho ela bonitinha. Luke fez uma pausa enquanto caminhava em direção à porta. E segundo, eu queria ver se você reagiria. Você parecia calmo demais com tudo isso. Wednesday não respondeu imediatamente, mas Luke podia sentir o silêncio carregado, como se ela estivesse pensando se valia a pena responder. Você é um idiota, quarta-feira finalmente disse. Luke já estava com a mão na maçaneta, mas antes de girá-la, respondeu com aquele tom mentalmente arrogante dele. Obrigada. Mas se ela conseguir se reconectar comigo, você vai ter que se acostumar comigo dizendo coisas assim. Então é melhor começar do primeiro minuto. E isso é um aviso ou uma provocação? Wednesday perguntou com uma calma glacial. Só um lembrete, Luke disse casualmente. Se isso realmente funcionar, você verá Enid beijando meus lábios, e mais. Imagino que você já tenha imaginado isso. E claro que pensei nisso. E já processei. Wednesday respondeu sem hesitar. Fiquei apenas um pouco surpreso com a rapidez com que você fez isso, considerando que parecia um servo preso há 15 minutos. Luke não respondeu. Um sorriso irônico começava a se formar em seu rosto, um sorriso que mal se formara quando ouviu seu nome, desta vez em voz alta. Luke, chamou Wednesday. Ele se virou lentamente com uma sobrancelha já levantada, antecipando o golpe. Você não vai se despedir com um beijo? Perguntou Wednesday, com a voz suave, clara, permeada por um veneno elegante. Seus olhos escuros estavam fixos nos dele. O silêncio na sala ficou mais intenso por um momento. Luke não se moveu. Wednesday cruzou os braços, firme. É algo com que teremos que nos acostumar, continuou Wednesday, como se estivesse dando uma palestra sobre filosofia emocional. Enid e eu. Você é meu namorado agora, oficialmente. Enid ainda precisa te reconquistar, certo? Então não há motivo para parar de me demonstrar afeto, só porque ela está presente. Enid, longe de estar tensa, assentiu calmamente. Eu não me importo, disse ela, ainda sorrindo do elogio anterior de Luke. Já vi vocês dois juntos antes. E agora, bem, com tudo isso não parece mais constrangedor. Luke suspirou interiormente. Esta era a vingança de Wednesday, o jeitinho dela de fazê-lo pagar pelo comentário provocativo de um minuto atrás. Mas ele não ia lhe dar a satisfação de vê-lo perturbado. Bem, se faz parte do novo normal, disse Luke, dando de ombros enquanto começava a caminhar em direção a Wednesday.
Ele se aproximou dela calmamente, sem pressa. Wednesday permaneceu sentada na cama, tranquila, esperando por ele como uma imperatriz confiante em seu poder. Luke se inclinou e a beijou. Não foi muito curto nem muito longo. Só o suficiente para deixar claro que ele não tinha problema em fazer isso na frente de Enid. Quando se separaram, Wednesday deu um sorriso de lado, satisfeita, e Enid ainda mantinha uma expressão calma, sem demonstrar nenhum traço de desconforto. Nos vemos amanhã, Luke disse enquanto se despedia e saía da sala. Capítulo 264 A Nova Coexistência. Domingo, 5 de junho de 2023. Cerca de 5 dias se passaram desde o término das aulas na Nevermore. Luke, que fez uma visita surpresa na quarta-feira antes do fim do ano letivo, acompanhado de Nyra, nunca imaginou que a verdadeira reviravolta explosiva daquela noite não seria uma missão de resgate enfrentando o ancião demoníaco Selmans, mas sim a proposta inesperada de sua namorada gótica, começar um relacionamento poliamoroso que incluísse sua ex-namorada, Enid. Sim, isso definitivamente foi mais chocante do que ver Margaret Selman explodir em chamas e implodir, enquanto Luke a arremessava para o céu em velocidade sônica. Quando retornaram à mansão Adandas, Enid não os acompanhou imediatamente. Ela teve que voltar para casa para reunir mais coisas, roupas, livros e o mais importante para falar com a família. Embora ela já tivesse 16 anos e como uma pária tivesse independência legal para tomar suas próprias decisões, Luke sabia que conversar com sua mãe, Esther Sinclair, não seria fácil. Ele se lembrava bem dela de quando namorava Enid, rigorosa, crítica com um olhar que o analisava como se estivesse sempre a um passo de magoar a filha dela. A ideia de tê-la como futura sogra novamente era estranha. Possível, mas estranha. Mesmo assim, Enid não demorou muito. Um dia, depois do fim das aulas, ela apareceu na mansão com 2 malas, uma mochila e um sorriso determinado. Elas estavam morando juntas havia 4 dias. Era um arranjo estranho na vasta mansão Adandas. Luke, Wednesday, Enid, Natasha, Pugsley, Lurch, Morticia, Fester, Gomes, Eudora Adandas, Finn e a pequena selvagem Nyra. Enid alugou um dos muitos quartos de hóspedes e rapidamente o transformou ao seu gosto. O ar sombrio e gótico da mansão foi invadido por cores pastel, iluminação suave e almofadas em formato de animais fofos. Ela colou adesivos nos espelhos, um difusor de lavanda e bichinhos de pelúcia na cama, criando uma bolha de aconchego e doçura em meio àquele elegante pesadelo de castelo vitoriano. Luke, por sua vez, já tinha seu próprio quarto há muito tempo. Lá ele guardava seu computador de última geração, sua TV, seu espaço. O mesmo aconteceu com Wednesday. Embora dormisse a maioria das noites com ele, ela nunca abriu mão do seu quarto particular. Ambos valorizavam seus próprios espaços. Eles gostavam de ter santuários individuais, mesmo que o quarto de Luke tivesse se tornado efetivamente o quarto principal compartilhado, já que era lá que assistiam a filmes e faziam esse tipo de coisa. Não era uma masmorra do século XV como o quarto de Wednesday. Os 4 dias morando com Enid não foram exatamente confortáveis para Luke, mas também não foram um desastre. Havia uma estranheza constante, sim, uma sensação de estar em um território novo. Mas Wednesday assumiu a responsabilidade de mediar, de manter a tensão equilibrada, até mesmo de agir de forma estranhamente proativa. Ela havia aprendido que se quisesse que aquilo desse certo, teria que construir pontes. Por um lado, Luke se sentia estranho com a situação e por outro, Enid estava nervosa demais para conversar naturalmente com ele. Enid se comportou de uma maneira que só alguém que realmente conhecia Luke poderia. Ela não o sufocou. Ela não o perseguiu. Ela não era insistente nem pegajosa. Ela simplesmente estava lá, atenciosa, gentil, carinhosa nos momentos certos e quieta nos outros. Como se ela entendesse que o processo de se apaixonar novamente não era sobre sedução, mas sobre ressoar com o coração dele mais uma vez. Para Luke, era uma sensação estranha. Como se ele fosse agora presa, o objeto a ser conquistado. Ele estava acostumado a proteger, liderar, controlar. E nessa nova situação, às vezes, sentia-se como a donzela que precisava ser perseguida. Um pensamento absurdo, mas persistente. Ele era um usuário de 4 auras que literalmente havia revertido uma situação crítica, salvando Wednesday, Enid e os outros. Seu treinamento o colocará entre a elite do mundo dos párias. Ele sabia disso. Na prática, apenas os anciões demoníacos e o próprio Edward Selman representavam uma ameaça real para ele. Os membros restantes do segundo ramo dos Selmans, seus aliados espreitando nas sombras, eles não eram oponentes. Em seu nível atual, especialmente com Eclipse, Luke poderia eliminá-los em segundos. Talvez alguns durassem alguns minutos. Era isso. É por isso que se sentir vulnerável em uma situação emocional o desestabilizava. Era quase irônico que depois de sobreviver a lutas brutais e matar médios com séculos de poder, o romance fosse o que o perturbava. A ideia de uma garota tentando fazê-lo se apaixonar novamente. Olhando para ele não como algo imbatível, mas como algo precioso. Claro, nada disso era um drama adolescente comum. Não era um verão comum. Eles não eram jovens de 16 anos planejando viagens e acampamentos. Este era o prelúdio da guerra. Eles capturaram os 2 gêmeos Selman e 3 figuras encapuzadas que operavam como aliados secretos dos Selmans. Todos os dias havia reuniões na mansão Adandas com Gomes, que ocupava uma posição de alto escalão no Conselho dos Párias, junto com outros membros do Conselho, como Octavius, o líder do outro ramo dos Adandas e mais.
Houve relatórios, mapas, planejamento de missões e os interrogatórios e intrusões mentais começaram, visando as mentes dos gêmeos Selman, Anna e Jane. Anna e Jane foram os últimos membros vivos do ramo principal do Selman. Os Selmans tinham 2 ramos principais, mas o mais poderoso era a linha patriarcal. Elliot, seu irmão Gabriel, sua mãe Margarete, uma usuária dupla, e assim por diante. Entretanto, esse ramo patriarcal foi praticamente eliminado por Luke, junto com Wednesday, Fester e outros. De acordo com as informações que eles tinham, apenas 8 Selmans do outro ramo ainda estavam vivos, incluindo 2 adolescentes da idade de Luke e um pré-adolescente de cerca de 11 anos. As mentes de Anna e Jane não eram fáceis de invadir. Elas possuíam defesas psíquicas avançadas, provavelmente implantadas por anciões demoníacos habilidosos nessas artes para impedir que seus segredos caíssem em mãos inimigas, caso fossem capturados. Felizmente, eles não tinham um tipo de defesa suicida, aquelas que matam o hospedeiro internamente no momento em que uma intrusão é detectada. Charles, o mentor telepático de Luke, liderou a equipe de intrusão mental ao lado de outros médios de alto nível. Nos últimos dias, eles conseguiram extrair informações importantes. Primeiro, o número exato de anciões demoníacos restantes. Originalmente eram 11. 4 já haviam sido eliminados. Mortimer, Aldrich, Véspera e outro derrotado por Gomes e Fester, restando 7 ainda ativos, incluindo Edward. Outra informação fundamental que conseguiram recuperar foi a localização da base secreta em uso. Eles tinham um endereço e, embora os agentes do conselho o encontrassem vazio quando chegaram, isso forneceu um bom ponto de partida para localizá-los. Além disso, não havia muitas informações críticas que eles pudessem extrair. A identidade dos aliados alados dos Selmas permaneceu um mistério até mesmo para Anna e Jane. Todos os colaboradores externos operavam sob máscaras e identidades falsas. O círculo era hermético. Apenas Edward e talvez 1 ou 2 líderes de alto escalão sabiam a verdade. Era uma estratégia lógica. Se algum de seus espiões dentro do conselho fosse exposto, toda a rede entraria em colapso. Com essas informações esgotadas, os gêmeos deixaram de ser úteis. Sua execução pública estava marcada para dali a 3 dias, na sede central do conselho. Foi uma decisão simbólica, uma demonstração de autoridade, uma mensagem: traidores não serão perdoados mesmo que tenham sangue nobre. Mas também foi uma provocação. O conselho queria ver se os Selmans ousariam aparecer, se tentariam resgatar os 2 últimos herdeiros de um ramo quase extinto. Se cometessem esse erro, tudo estava pronto. Defesas, armadilhas, armas poderosas e os guerreiros mais fortes do conselho, prontos para a batalha. Luke, Wednesday, Enid, Gomes e os outros também estariam lá. E se Edward viesse, seria a hora. O confronto que todos sabiam ser inevitável. Restavam apenas 3 dias para que a guerra deixasse de ser apenas escaramuças e ataques rápidos, e se tornasse uma batalha frontal, a mais destrutiva até então. Isto é, se os Selmas decidissem tentar uma missão de resgate. Quanto a Luke, ele achou que era uma boa ideia. E se os Selmas de alguma forma conseguissem? Anna e Jane não pareciam uma ameaça séria para ele. Enquanto ele ponderava essas possibilidades, um punho passou a centímetros de seu rosto, roçando sua bochecha com uma rajada de vento seco. Foco! Rosnou uma voz firme. Luke balançou a cabeça, voltando ao presente, e respondeu com um rápido golpe de joelho direcionado diretamente ao abdômen do oponente, Natasha. Ela mal teve tempo de transformar a palma da mão em uma superfície metálica e endurecida, bloqueando o golpe diretamente. O impacto ecoou com um baque surdo e pesado. A força foi tanta que a empurrou alguns passos para trás, deixando marcas no chão de treinamento. Natasha abaixou a mão, deixando-a voltar à forma normal. Ela a apertou rapidamente com um meio sorriso. Uau! Mesmo distraído, você pode lutar comigo se segurando e usando apenas sua aura verde, disse ela, em parte impressionada, em parte orgulhosa. Luke respirava pelo nariz, o peito quase sem ar. Estavam na sala de treinamento subterrânea da mansão Adandas, completamente à prova de som e reforçada. Ele vinha treinando com Natasha há quase 2 horas, mas não com força total. Não, isso seria inútil. As regras eram claras. Sem aura branca, sem aura azul, sem aura amarela. Sem clarividência, sem poderes mentais, sem comandos, sem telecinese. Apenas seu corpo, realçado pela aura verde, a fonte de sua força bruta, velocidade e reflexos puros. Se ele usasse sua aura branca, ele poderia ler as intenções de Natasha com antecedência ou ver cada movimento antes que acontecesse. Se ele usasse telecinese, ele poderia derrubá-la sem nem tocá-la. E se ele usasse seus poderes mentais, ele poderia prendê-la em ilusões, congelar seus movimentos ou ler seus pensamentos para saber exatamente onde ela atacaria, encerrando a luta em segundos. Mas esse não era o objetivo. Ele estava treinando no limite de seus limites com o único propósito de fortalecer sua aura verde, levando seu corpo além da falha muscular, forçando seu sistema cardiovascular, aguçando seus reflexos sem depender de nenhuma de suas outras auras. Como sua aura verde havia despertado há menos de 1 ano, ela era a menos desenvolvida de todas. Sua força com a aura verde agora se aproximava de 6 toneladas, nada mal, mas muito pouco comparado a inimigos que poderiam facilmente possuir 20 toneladas de força ou mais.
É claro que contra inimigos letais, ele não confiaria apenas na aura verde. Mas se ele pudesse aumentar sua força base, então, quando fortalecido com telecinese ou eclipse, ele seria muito mais poderoso. E sinceramente, aumentar o nível de sua telecinese era muito mais difícil, e por isso ele agora estava focado em sua aura verde. Para esse tipo de treinamento, Natasha era uma excelente parceira de treino. Embora a maioria dos metamorfos não fosse especializada em força bruta, seu dom sendo adaptabilidade, não poder bruto, Natasha era uma exceção. Por meio de rituais ancestrais, anos de prática e domínio preciso de sua habilidade, ela elevou sua força básica para mais de 5 toneladas. Seu corpo podia se transformar em tecido reforçado, metal e formas blindadas. Ela combinava brutalidade e técnica com décadas de experiência. Então, quando ela e Luke lutaram usando apenas força básica, eles ficaram muito equilibrados. Natasha tinha uma técnica melhor em artes marciais, mas com toda a experiência que Luke havia adquirido através de seu treinamento feroz com Gomes, Fester e Stalin, suas habilidades de combate atuais estavam longe de serem deficientes. O que você estava pensando? Perguntou Natasha, estalando o pescoço com um pequeno estalo. Você estava distraído. Seu novo relacionamento poliamoroso? Luke fez uma careta ao ouvir a última pergunta. É claro que Natasha sabia. Como ele poderia explicar que, do nada, sua ex-namorada tinha vindo morar ali? Conhecendo a personalidade de Wednesday, e a sua própria, não havia como mentir para Natasha. Não isso, a execução. Imaginando se Edward vai aparecer, se eles vão tentar resgatá-los ou algo assim, respondeu Luke, enxugando o suor da testa com as costas do braço. E você quer que ele apareça? Perguntou Natasha, observando seriamente. Luke deu de ombros. Eu não me importaria. Quero que isso acabe logo. Natasha olhou para ele atentamente. Ela sabia o que aquilo significava. Lucas não estava falando por ego ou arrogância. Ele falava como alguém cansado de esperar, alguém que só queria que a guerra acabasse logo. Você ainda pode melhorar bastante sua aura verde. E quando isso acontecer, ninguém poderá impedi-la. Então é melhor que a batalha final não aconteça ainda. Com apenas mais alguns meses, você poderá aumentar muito mais sua força física e regeneração. Você precisa ser paciente, disse Natasha, circulando, pronta para a próxima rodada. Luke assentiu. Eu sei. Vamos mais uma rodada, disse ele, flexionando os dedos. Mas desta vez, sem sermões no meio da luta. Sermões, respondeu Natasha, erguendo uma sobrancelha. Cuidei de você por anos. Ganhei esse direito. A luta continuou. Capítulo 265 Vingança Reivindicada Parte 1. Depois de mais alguns minutos, o ritmo do treinamento de Luke e Natasha começou a diminuir. Eles já estavam lá há quase 3 horas. Natasha ofegava levemente. Apesar da vasta experiência, seu corpo não possuía o tipo de regeneração ou resistência prolongada proporcionada pela aura verde de Luke. Ele podia treinar por horas sem perder o fôlego. Ela, embora formidável, era mais humana nesse aspecto. Chega, declarou Natasha, levantando a mão. Você deveria continuar, se esforçar ao máximo e sentir a exaustão. Luke assentiu, não tão sem fôlego quanto ela. Para se esforçar de verdade, ele precisaria continuar treinando, provavelmente por mais 2 horas. Deu alguns passos para o lado e entregou-lhe uma toalha. Obrigado pela ajuda. Não me agradeça. Isso também me ajuda, e fico feliz em ser útil, disse Natasha, pegando a toalha e começando a enxugar o suor. Diga de nada, como uma pessoa normal, respondeu Luke, jogando-lhe uma garrafa de água fria. Natasha pegou a garrafa com facilidade e deu um sorriso fraco. Tudo bem. De nada. Agora continue treinando e quebrando os ossos para ficar mais forte, disse ela enquanto caminhava em direção à porta. Menos de 5 minutos depois de Natasha ter saído, a porta se abriu novamente. Estou interrompendo alguma coisa? Perguntou uma voz adolescente, contida e com uma cadência peculiar, como se não tivesse certeza se deveria falar ou permanecer nas sombras. Luke virou a cabeça enquanto deixava a toalha cair no banco. Era Pugsley. Aparência desgrenhada, olheiras tênues e uma expressão neutra, mais adequada a um legista do que a um adolescente. Lá estava ele, o irmão mais novo de Wednesday. Ele tinha acabado de terminar o 9º ano em Nevermore, seu primeiro ano oficial em uma academia para párias. Luke sabia, pelas palavras de Wednesday e por algumas conversas casuais, que antes de frequentar Nevermore, Pugsley havia sofrido bullying em uma escola de normies. O irônico era que ele tinha poder suficiente para matar a turma inteira se quisesse. Mas sua personalidade retraída e reservada, combinada com sua criação Adandans, mais inclinada ao sadismo criativo do que à retaliação impulsiva, fez com que ele suportasse mais do que qualquer pária comum suportaria. Ofuscado pelo caráter dominante de Wednesday e pelos membros mais extravagantes de sua família, Pugsley sempre preferira ficar à margem. Mesmo assim, ele não era menos um Adandans do que os demais. Seu fascínio pelo macabro era evidente no dia a dia. Quando Luke começou a namorar Wednesday, Pugsley não aprovou. Em seu mundo mental, ninguém era digno de sua irmã. Ele passou um verão inteiro planejando tentativas de assassinato, desde várias armadilhas até uma tentativa final envolvendo um rifle de precisão de nível militar. Foi então que Luke parou de tolerar suas tentativas desajeitadas de assassinato e se cansou. Ele espancou os 2 primos que ajudaram Pugsley naquela trama específica e quando estava prestes a quebrar alguns ossos de Pugsley, Wednesday interveio. Ela não o impediu à força. Apenas pediu que ele não fizesse aquilo, mas era um pedido, não uma ordem.
Se Luke realmente quisesse fazer aquilo, ela não teria lutado contra ele para proteger o irmãozinho. Luke, em um de seus raros momentos de misericórdia, escolheu perdoar Pugsley. Isso não significava que ele havia esquecido, sua vingança ainda estava em espera. A partir daquele momento, o relacionamento deles mudou. Pugsley parou de vê-lo como um rival e passou a respeitá-lo. Ele nunca disse isso em voz alta, mas admirava Luke, o cara que matou o patriarca do Selman, que derrubou os antigos Selmans, que despertou 4 auras e que era considerado pelo Conselho dos Párias como uma figura importante, não por sua linhagem ou influência política, mas por seu poder bruto. Não, eu só estava treinando, respondeu Luke. O que você quer? Pugsley abaixou a cabeça ligeiramente, desconfortável. Então respirou fundo. Quero treinar com você, disse ele. Eles não me deixam fazer nada nesta guerra. Nem uma missão sequer. Na batalha da propriedade Marlov, quando cheguei, não havia um único inimigo vivo. Luke o observou em silêncio por alguns segundos. E não teria feito diferença se você tivesse chegado antes. Você teria sido apenas um fardo. A resposta foi seca e direta. Pugsley franziu a testa ligeiramente, ferido em seu orgulho. Até Nira foi e lutou. Ela vai em missões com o tio. Por que eu não posso? Eu tenho 2 auras, respondeu Pugsley, ofendido. Luke ergueu uma sobrancelha. Nira, repetiu ele. Mesmo que pareça ter a sua idade, ou talvez até mentalmente mais jovem, Nira viveu por mais de 50 anos. Ela é uma criatura mitológica, uma vendigo de sangue nobre. Sua força física básica é de 20 toneladas. Seus reflexos são os de uma fera de elite. Ela tem garras que cortam aço e regeneração comparável à de lobisomens, continuou Luke em tom firme. Você, mesmo com 2 auras, é um fardo nesse tipo de batalha. Se um demônio de nível baixo te atingir no peito, você vai acabar num saco para cadáveres. Sua mãe sabe disso, e é por isso que ela não te envia nessas missões. Os Mohawks são os demônios mais comuns e fracos na cadeia alimentar demoníaca. Mesmo assim, não se deve confundir as coisas. Ser o mais comum e o de menor classificação não significa que seja fraco. Durante o ataque à mansão Petropoulos no aniversário de Ajax, vários alunos do Nevermore, colegas de Luke, tiveram dificuldade em lidar com eles. Não, Eugene e outros. Houve mortes, e até mesmo os servos mais experientes passaram por momentos difíceis. Antigamente ver um Mohawk era raro, mas agora com os Selmans orquestrando a Guerra das Sombras, esses demônios eram como cães farejadores, apareciam às dezenas quase como cães de guerra, obedecendo às ordens de seus mestres sombrios. Para Luke, derrotar dezenas de Mohawks é apenas um aquecimento, graças à sua clarividência, a força física aumentada por sua aura verde, a sua telecinese e, claro, a sua arma da alma Eclipse, que lhe permite cortar carne de demônio como se fosse manteiga quente. Mas nem todo mundo era ele. Antes que Pugsley pudesse dizer mais alguma coisa, Luke o interrompeu. Apesar de controlar a eletricidade e a escuridão, sua velocidade é lenta comparada à de um Mohawk, seus reflexos são piores e seus escudos de sombra são frágeis demais. Sua mãe sabe disso e mesmo que adore a morte e tudo mais, ela não é idiota. O mesmo vale para seu pai. Ele ama o perigo, não o suicídio. Pugsley cerrou os punhos, contendo a mistura de raiva, vergonha e frustração. Ele sabia que Luke estava certo. Sua aura negra, embora poderosa, ainda era fraca, e ele a usava mais para se esconder, emboscar ou desorientar, não para combate direto. Seu poder elétrico era ainda mais recente. Ele o havia despertado apenas alguns meses antes. Se tivesse sorte, talvez pudesse paralisar um oponente com seu próprio poder. Mas um Mohawk, um mago ou um de seus aliados calejados pela batalha, mal os faria cócegas. Claro, ele poderia lutar com garotos da sua idade, mas não com os tipos de párias envolvidos em batalhas como essas. Luke suspirou, cruzando os braços. Mas ei, não é como se você fosse um fardo para a guerra inteira. Você pode melhorar seu poder com treinamento e dor. Se eu me comparar a você, lá no 9º ano, eu não teria conseguido fazer muita coisa contra Mohawks ou párias mais experientes. No início do 9º ano, Luke tinha apenas 2 auras, amarela e azul. Se ele tivesse enfrentado o Mohawk com uma força de cerca de 8 toneladas e um corpo duro como aço, sua morte seria quase certa. A menos que ele conseguisse matá-lo com poderes mentais, já que o cérebro era seu ponto fraco. Pugsley olhou para cima, confuso. Sério? Preciso de um boneco de treinamento. Você precisa ficar mais forte para que te deixem participar de batalhas de verdade. Todo mundo ganha. Pugsley estreitou os olhos, desconfiado. Você não vai me usar como saco de pancadas, vai? Claro que não. Eu não sou sua irmã nem seu tio, disse Luke com um sorriso irônico. Só vou usar minha aura verde. Treinei por horas sem parar, então já estou cansado. Prometo que você mal sentirá o impacto. Psicopata exausto, murmurou Pugsley antes de dar um passo à frente. Tudo bem. Só, não me mate, ok? Luke caminhou em sua direção e parou a pouco mais de 1 metro de distância. Certo, vamos começar com o básico. Qual é a sua defesa frontal mais forte? Pugsley não hesitou. Um escudo de sombra. Wednesday me ensinou a fazer um. É o melhor que tenho até agora. Perfeito, Luke assentiu. Crie. Você tem 3 segundos. Depois disso, eu vou socar. Minha força atual é de cerca de 6 toneladas. O Mohawk médio tem 8. Então isso vai te ajudar a ver o quão longe você está. Pugsley engoliu em seco, ergueu as 2 mãos, e a escuridão rapidamente se condensou em um escudo opaco à sua frente. Luke assentiu. Exatamente 3 segundos e Luke atacou.
Um soco certeiro, executado com técnica impecável. O escudo explodiu com um estalo seco, sem oferecer resistência. A sombra se dissolveu como fumaça dilacerada por uma tempestade. O punho de Luke parou a poucos centímetros do estômago de Pugsley, deixando-o paralisado no lugar. Entendeu? Um Mohawk não lhe dará 3 segundos para se preparar, e não o atingirá de frente por cortesia. Ele o rasgará com suas garras antes que você termine de canalizar seu poder, disse Luke. Pugsley engoliu em seco. Não disse nada. Apenas assentiu com o orgulho ferido, mas com a compreensão clara. Seu escudo é útil para lutas contra crianças da sua idade. Levará muito tempo até que ele consiga suportar um impacto real. Se quiser sobreviver antes que isso aconteça, é melhor aperfeiçoar outra habilidade. Qual deles? Perguntou Pugsley esperançoso. Luke olhou para ele com algo entre paciência e irritação. Seus pais não te treinam ou o quê? Pensou, embora não tenha dito isso em voz alta. Parecia que os Adandans eram mais autodidatas, sem um regime de treinamento rígido ou estrutura passo a passo. Incorpore-se à sua própria sombra. Wednesday usa isso o tempo todo. Desapareça antes que te atinjam. Esquive-se em vez de bloquear. Você precisará de reflexos mais rápidos, melhor tempo de reação e terá que dominar a técnica até que ela se torne instintiva. Você ao menos conhece a técnica, ele acrescentou. Sim, me ensinaram, mas não sou muito bom, disse Pugsley. E meus reflexos também não são ótimos, não tenho clarividência como você. Pare de reclamar quando nem começamos a treinar. Além disso, você tem eletricidade. Use-a. Canalize-a para o seu sistema nervoso como seu tio faz. Assim, você pode melhorar sua velocidade e seus reflexos. Tudo bem, entendi, disse Pugsley, tentando parecer mais otimista para não esgotar a pouca paciência que Luke estava lhe oferecendo. O treinamento começou. Por mais de 1 hora, Luke o pressionou, obrigou-o a reagir, a tentar desaparecer em sua sombra, a usar sua eletricidade para se esquivar, mesmo que fosse apenas por um piscar de olhos. Repetidamente Pugsley falhava. Às vezes ele se esquivava a tempo, às vezes não. Seus movimentos eram decentes, mas lentos. Faltava-lhe instinto. Faltava-lhe confiança. E acima de tudo, experiência real. Luke não estava atacando com toda a força de sua aura verde. Ele controlou sua força para não quebrar um osso. Mesmo assim, o castigo físico era evidente. Pugsley acabou no chão, ofegante, com o lábio cortado e o gosto metálico de sangue na boca. Ele cuspiu. Seus braços estavam dormentes, as costelas doíam, e ele tinha certeza de que um dos ombros estaria com um hematoma das cores do arco-íris no dia seguinte. Luke se aproximou silenciosamente. Pugsley mal ergueu os olhos ao notar a aura verde que começava a irradiar das palmas das mãos de Luke. A energia era cálida, vibrante. Ele tocou o ombro, o peito, o maxilar. A dor diminuiu. As fibras se recuperaram. A pele começou a se fechar. Você está me curando? Murmurou Pugsley, incapaz de esconder a surpresa. Em sua mente, Luke era o guerreiro implacável, a tempestade viva, o monstro com 4 auras e o namorado da irmã, que se não fosse por ela, o teria deixado em uma cadeira de rodas naquele verão. Ele não o imaginava assim, ajoelhado curando-o pacientemente. Pelo menos não ele. O que ele não sabia era que Luke não estava fazendo isso por gentileza. Ele estava fazendo isso para continuar treinando sua aura verde, para drenar sua energia, para chegar mais perto do limite. Assim que terminou, Luke se levantou, recuou alguns passos e cruzou os braços, observando Pugsley com uma expressão neutra. O corpo do garoto estava curado, mas sua energia ainda estava esgotada. Ele ofegava, os músculos tremiam e o rosto estava pálido. No futuro, com uma aura de eletricidade e uma aura de escuridão. Seu poder não será brincadeira, disse Luke finalmente, com o tom mais relaxado. Na verdade, estou com um pouco de inveja. Pugsley olhou para ele mal levantando a cabeça, incrédulo. Sério? Você tem 4 auras. Luke esboçou um sorriso quase imperceptível. É, mas mesmo assim, a sua combinação é realmente perigosa, principalmente se você conseguir sincronizá-las. Escuridão e eletricidade, velocidade e furtividade. Ataques precisos que ninguém espera. Você pode se tornar o assassino perfeito. Exceto contra você, já que você pode ver o futuro, respondeu Pugsley, e Luke assentiu presunçosamente. Luke tinha muitas maneiras de se esquivar de ataques letais. Ele havia derrotado Elliot, que se movia a velocidades absurdas, e isso havia acontecido meses antes. Agora ele estava mais forte, mais rápido, tudo havia melhorado. Ele conseguia até se esquivar dos ataques de Fester. Você devia se juntar à família Paul, disse Luke, como se estivesse jogando uma pedra em um lago para ver quantas vezes ela quicaria. Sabe, para a reconstrução. O rosto de Pugsley ficou tenso, suas bochechas coradas. Só havia uma maneira de se tornar parte da família Paul sem ser adotado, e essa era se casando com Tuesday Paul. Luke não disse mais nada. Apenas o observou com uma sobrancelha erguida e um sorriso irônico escondido atrás da expressão calma. Pugsley ainda acreditava que Tuesday era uma pessoa real. Ele não sabia a verdade. Ele não sabia que Tuesday Paul era na verdade o próprio Luke sob os efeitos de uma poção de troca de gênero. A primeira vez que Luke usou aquela poção, vários meses atrás, Pugsley o encontrou acidentalmente enquanto vagava pela mansão Adandans. E sua reação foi imediata. Ele ficou encantado. Terça-feira, ou melhor, a versão feminina de Luke tinha um rosto impecável, uma aura distante de princesa, pele pálida como porcelana e olhos gelados emoldurados por uma expressão orgulhosa e carrancuda.
Para Pugsley foi amor à primeira vista, ou algo muito próximo disso. E Luke, vendo a oportunidade, improvisou. Inventou uma história de fundo em segundos. Aquela terça-feira era sua irmã. Tudo com um único propósito, vingança. Vingança pelas tentativas de assassinato de Pugsley naquele primeiro verão. Como não podia lhe dar uma lição física, ele inventou algo melhor, uma punição psicológica. Algo que o deixaria marcado por dentro. Desde então, depois de Sunny Valley, cada aparição de Tuesday foi perfeitamente calculada. Nunca com muita frequência, apenas o suficiente para manter a chama acesa. E por algum motivo, nenhum Adandans jamais revelou a verdade. Nem Morticia, nem Gomes, nem Fester, e certamente nem Wednesday. Todos respeitaram a vingança de Luke. Aliás, pareciam gostar. Uma lição bem elaborada. Uma vingança elegante. Alguma novidade para terça-feira? Perguntou Pugsley finalmente, tentando soar casual, embora sua voz tremesse um pouco. Luke assentiu lentamente. Ela deve voltar hoje. Os olhos de Pugsley brilharam. Sério? Espere aqui. Já volto. Capítulo 266 Vingança Reivindicada Parte 2. Luke desapareceu num piscar de olhos com Shambles. O ar se distorceu com um som oco e seco, deixando para trás um pequeno objeto em seu lugar, um alfinete. Já que quando Luke se teletransporta para fora de sua linha de visão, ele não consegue ver as partículas de ar para alternar. Pugsley ficou parado, nervoso, ajeitando as roupas e o cabelo. Olhou para a porta e depois para o teto, como se tentasse parecer despreocupado. Ele não entendia muito bem como Luke iria trazer Tuesday, mas esperou. Poucos minutos depois, o espaço brilhou novamente. Uma suave explosão de energia e, de repente, outra pessoa apareceu. Uma figura feminina jovem, cabelos longos e loiros caindo em ondas suaves. Pele pálida como mármore, olhos azuis como gelo, traços perfeitos e etéreos. Era terça-feira, mas algo estava errado. Pugsley levou alguns segundos para perceber. A princípio, seu coração disparou, seu peito se encheu de calor. Mas então, os detalhes começaram a atingi-lo como gotas geladas. Terça-feira apareceu usando a técnica de Luke. Desordem. Uma técnica que até onde ele sabia somente Luke poderia usar. Bem, eles são irmãos, disse a si mesmo. Talvez os dois possam usá-lo. Ou talvez Luke a tenha enviado aqui com sua técnica para que ela não precisasse andar. Mas então ele notou as roupas. Exatamente as mesmas que Luke usava minutos antes. Uma camiseta preta larga. As calças também eram largas, caindo um pouco nos quadris estreitos. Sem caimento feminino, sem toque pessoal. Era como se outra pessoa as tivesse usado primeiro. Como se Tuesday as tivesse herdado na hora. Ou melhor, nunca as tivesse trocado. Terça-feira o encarou em silêncio. Um leve sorriso, olhos semicerrados. Imóvel. Pugsley engoliu em seco. Seu coração batia mais devagar agora. Terça-feira, ele sussurrou com uma sensação instintiva arranhando suas entranhas. É você? Quem sou eu? Luke perguntou, inclinando a cabeça levemente. Pugsley deu um passo para trás. Sua boca se abriu, o lábio inferior tremeu. Ele ergueu a mão desajeitadamente, como se apontar pudesse manter a verdade sob controle. Ele não pode ser. Ele murmurou com descrença estampada na voz. O sorriso de Luke se alargou lentamente, tornando-se sarcástico. Você realmente não percebeu? Perguntou ele, quase decepcionado. O amor pode mesmo deixar alguém cego. Luke deu um passo à frente com elegância zombeteira, os braços ainda relaxados ao lado do corpo. Nunca lhe passou pela cabeça que Tuesday Paul não existe? Que eu sou o último Paul vivo, e todo mundo sabe disso. Literalmente todo mundo. Eu diria até que é a história moderna de párias, sabe? Pugsley abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você deveria aprender com a sua irmã. Como ela é boa em investigar, conectar pontos e encontrar a verdade. Mas você está muito atrás nesse aspecto. Ele colocou um dedo no peito com timidez fingida. Você estava apaixonado por mim? Você queria me beijar, talvez? O sorriso se distorceu ainda mais. Os mesmos lábios que beijam sua irmã todos os dias? A mesma língua que... Cala a boca, gritou Pugsley, com a voz embargada e os olhos arregalados de choque. Ele cambaleou mais um passo para trás, como se o chão estivesse pegando fogo. Por que você fez isso? Ele murmurou, respirando com dificuldade, seu rosto pálido como um fantasma. Luke o observou em silêncio por um segundo. O sorriso havia desaparecido, restando apenas um olhar frio e duro. Nenhum traço de compaixão. Porque está aí a minha vingança, ele disse finalmente. Você passou um verão inteiro tentando me matar. Armadilhas, explosivos improvisados, armas. Cada dia era uma nova tentativa. Seus primos me atacaram uma vez e acabaram no hospital. Mas você saiu sem um arranhão. Luke deu um passo à frente, sua sombra se alongando e ameaçadora. Você foi poupado por causa da sua irmã. E isso me deixou com uma dor no coração. Então decidi retribuir o favor com algo um pouco mais permanente. Algo que não se cure em uma semana ou com alguma poção da sua avó, como se não fosse nada. Luke se inclinou levemente com um sorriso gélido. Como se sente? Isso é melhor do que as torturas da sua irmã? Eu passei? Ou fui muito mole? Cala a boca, seu desgraçado. Pugsley rugiu com o rosto vermelho de raiva, vergonha e humilhação. Sua aura laranja brilhou. Eletricidade percorreu seu corpo e, com um rugido, ele se lançou contra Luke, seu punho direito crepitando com um raio. Ele era rápido, mais rápido do que jamais se movera na vida. Mas não foi o suficiente. Luke nem piscou.
desviou-se com uma elegância ofensiva, mal contorcendo o corpo. A eletricidade no punho de Pugsley nem o atingiu de raspão, foi anulada pela telecinese de Luke. Luke olhou para ele com a mesma expressão distante que usava quando estava em sua forma feminina, como se Pugsley fosse um inseto que tentou mordê-la e falhou. Pugsley estava completamente vulnerável. Ele percebeu isso imediatamente. Antes que pudesse recuar, Luke já havia atacado. Seu punho acertou o estômago de Pugsley. O ar escapou de seus pulmões. A saliva jorrou de sua boca como um jato espumoso. O mundo ficou turvo. E antes que ele pudesse desmaiar, uma mão delicada, muito feminina, muito irônica, agarrou-o pelos cabelos. Você parece decepcionado, Pugsley. Mas você é jovem, vai encontrar o amor, sussurrou Luke cruelmente. Ele o jogou com apenas uma mão como se não pesasse nada. Pugsley rolou pelo chão como uma boneca de pano, caindo de costas ofegante e coberto de poeira. Mas Luke não havia terminado. Caminhou em sua direção com passos lentos e firmes, como se sua vingança não tivesse urgência. Quando chegou perto o suficiente, começou a chutar Pugsley. Não com força suficiente para quebrar ossos, nem mesmo para deixar ferimentos de verdade. Apenas o suficiente para ferir seu orgulho, para fazê-lo se sentir pequeno. Chutes rápidos e secos, temperados com desprezo. PFF, você fede. E você queria fazer parte da minha família? Que piada, ele disparou desinteressado. Outro chute. Agora você sabe que ações têm consequências. Outro. Não era disso que você gostava? Não era assim que a Tuesday te tratava? Frio e cruel. Você não se derretia toda vez que ela te ignorava ou humilhava? Que fetiche estranho você tem? Pugsley não respondeu. Suas mãos tremiam. Suas bochechas estavam coradas. Levantou-se com dificuldade, evitando o olhar de Luke. Cambaleou, respirando com dificuldade e sem dizer uma palavra começou a correr em direção à saída. Luke o deixou ir satisfeito por finalmente ter cumprido sua vingança. Pugsley chegou à porta e parou de repente. Lá de braços cruzados, estava Wednesday, silenciosamente encostada na moldura, como se estivesse observando há algum tempo. Ela não disse nada, apenas o encarou com aqueles olhos negros como poços sem fundo. Pugsley congelou ofegante, o coração ainda batendo forte de raiva e humilhação. Seus olhos encontraram os dela. Não havia compaixão no olhar de Wednesday. Nem um pingo de ternura. Apenas frieza, julgamento, desdém sereno. Você sabia? Pugsley sussurrou, ainda tremendo. Wednesday levantou uma sobrancelha, como se a pergunta em si fosse um insulto pessoal. Sério, ela disse com um suspiro pesado de decepção. Você é burro ou simplesmente incrivelmente ingênuo? Pugsley desviou o olhar. Todo mundo sabia. Mamãe e papai fez ter Lurch até o fim. Literalmente o fim, disse Wednesday, olhando para ele como se compartilhar genes com ele fosse uma maldição. O silêncio se instalou na sala. Wednesday inclinou-se ligeiramente na direção dele, com a voz mais baixa e ríspida. Você semeia estupidez, colhe humilhação. Você tentou matar o namorado da sua irmã o verão inteiro. Achou que Luke não se vingaria? Primeiro erro. Sempre te ensinamos que a vingança é uma das coisas mais importantes do nosso mundo. Segundo erro. Você tentou matar alguém muito mais forte do que você. Pugsley não respondeu. Ele simplesmente saiu correndo da sala. Wednesday caminhou até Luke até ficar parada na frente dele. Essa foi uma grande vingança, ela disse simplesmente. Luke sorriu. Obrigado. Aprendi com os melhores. Wednesday inclinou a cabeça levemente, aceitando o elogio com um olhar de orgulho calmo. Então, seu olhar se tornou um pouco mais intenso. Ver tudo se desenrolar, desde o primeiro momento, quando Pugsley te viu com aquela cara de idiota apaixonado, foi fascinante. Ver a expressão dele lentamente se transformar em descrença e desespero. Sinceramente me excitou, murmurou ela com um tom frio, quase sensual. Os olhos de Luke se arregalaram ligeiramente. Ele se aproximou, inflamado. Então talvez devêssemos. Wednesday levantou a mão para detê-lo. Seu rosto estava calmo, mas firme. Você está na sua forma feminina. Nem pense em me tocar. Luke congelou frustrado e bufou. Maldita poção. Justo quando você estava ficando tão receptivo. Wednesday se virou ligeiramente sem olhar para ele. Controle sua libido, princesa, disse ela secamente. Luke deu um sorriso irônico. Bem, já que você não quer me tocar romanticamente, vamos treinar. Ótimo, concordou Wednesday. Era para isso que ela viera, além de testemunhar a vingança. Ah, vou chamar a Enid para treinar também, acrescentou Luke. Wednesday olhou para ele de soslaio, observando sua expressão feminina com interesse. Que bom, disse ela. Um ótimo sinal. Luke ergueu uma sobrancelha. Que sinal? Wednesday estreitou os olhos, satisfeita. Que você pensou em incluí-la por conta própria, sem ninguém te lembrar. O plano está funcionando, e estamos morando juntos há apenas 4 dias. Luke não negou, apenas soltou um suspiro suave pelo nariz. Talvez, eu também queira que ela me veja assim. Quero ver a reação dela, admitiu Luke. Wednesday o observou em silêncio por um momento. Para ver se ela ainda te ama, não importa a forma? Talvez. Quero saber se o vínculo de companheira é realmente tão poderoso. E sejamos honestos. Minha forma feminina não é tão diferente da masculina. Minhas feições ainda estão lá. Só que mais suaves. Mais refinadas. Mais, magicamente irresistíveis. Wednesday revirou os olhos, mas uma leve curva se formou em seus lábios.
E na verdade, acrescentou Luke com um sorriso travesso, se um dia tivéssemos uma filha, e ela fosse parecida comigo, talvez ela se parecesse com isso. Wednesday olhou para ele, em completo silêncio. Mas espero que ela não herde meu sarcasmo. Isso faria dela um pesadelo para criar, acrescentou Luke. Wednesday expirou suavemente pelo nariz, com um rosto tão neutro como sempre, mas seus olhos brilhavam com algo que ela não conseguia esconder completamente. Espero que ela não herde o seu ego, porque aí sim, estaremos realmente condenados. Ah, por favor, olha quem está falando de egos, disse Luke balançando a cabeça e com isso eles começaram a treinar. Capítulo 267 Treinamento com Enid. Faltava um dia para a execução de Anna e Jane Selman. Já fazia mais de uma semana que o ano letivo em Nevermore havia terminado. Como de costume nos últimos meses, Luke estava treinando. Mais uma vez, sua aura verde. Só que dessa vez ele estava lutando com Enid. Mesmo em sua forma humana, Enid era monstruosamente forte. Sua força base girava em torno de 13 toneladas, sem contar seus sentidos aguçados e sua resistência física superior. Ao acessar uma transformação parcial, sua força disparava para 22 toneladas, e se ela se esforçasse ao máximo, transformando-se completamente em sua forma de lobisomem, poderia atingir quase 30 toneladas de força bruta. Luke, por outro lado, ainda não havia atingido 10 toneladas em força física pura, mesmo após meses de treinamento com sua aura verde. Para equilibrar o jogo, ele também recorreu à sua aura branca. Luke não estava usando sua visão de futuro para evitar os ataques de Enid. Ele estava treinando sua técnica de detecção de intenções. Essa técnica lhe permitia sentir o impulso interno de outro ser para agir no futuro imediato. Era especialmente eficaz para detectar sede de sangue ou intenção assassina, já que esses impulsos psíquicos eram intensos, penetrantes e quase impossíveis de esconder para a maioria. No entanto, Enid não nutria nenhum resquício de hostilidade por ele. Ela o adorava. Ela o amava. E mesmo que estivesse lutando contra ele, não havia o menor sinal de intenção assassina. Mas Lucas desenvolveu uma variante mais refinada do uso original. Em vez de confiar apenas na sede de sangue, ele aprendeu a ler os microimpulsos das ações de seu oponente, não as intenções obscuras, mas a ativação psíquica que precede o movimento muscular, algo como uma sombra na mente que sinaliza o que está por vir. Toda vez que Enid decidia dar um soco ou se mover, seu cérebro enviava um sinal. E Luke havia aguçado sua percepção o suficiente para ler esses impulsos antes mesmo que o corpo se movesse. Somando-se a isso, havia seus olhos, aguçados pela clarividência. Seus olhos funcionavam como uma versão avançada dos de um falcão, capazes de detectar microexpressões, tensão muscular sob a pele, o menor movimento dos ombros ou quadris. Para qualquer outra pessoa, Enid se movia como uma fera veloz. Para Luke, era como vê-la em câmera lenta, não ultralenta, já que não é brincadeira se mover com mais de 10 toneladas de força. Mas seus olhos conseguiam rastrear seus movimentos e até analisar suas expressões, gestos e muito mais. Cada passo, cada giro de pulso, cada piscada. Eram dados. E Luke processou tudo isso. Enid deu um soco em seu torso, rápido e preciso. Luke já havia se movido quando o cotovelo dela mal se dobrou. Ele girou o corpo suavemente, deixando o golpe passar a centímetros, e revidou com um soco direcionado ao ombro dela. Ela bloqueou instantaneamente, cruzando os antebraços em X. O impacto foi forte e preciso. A força foi suficiente para empurrá-la alguns passos para trás na terra. Luke não conseguiu evitar estalar a língua, frustrado. Ele conseguia antecipar os movimentos dela com precisão cirúrgica, mas ainda não conseguia superá-la em velocidade. Seus golpes, embora certeiros, não conseguiram romper suas defesas. Enid reagiu por instinto. Seu corpo era mais rápido que o dele. Ele podia acelerar seus golpes usando telecinese, mas isso seria trapaça. A sessão de treino era estritamente física, e ele não queria machucá-la. Luke mudou de estratégia. Se ele não conseguisse vencer com sua força, ele usaria o próprio ímpeto de Enid para derrotá-la. Então chegou o momento. Enid desferiu um soco direto em seu rosto. Luke desviou por meros milímetros, deixando o braço dela passar por cima do ombro dele e em um instante, segurou seu pulso estendido. Ele fechou os dedos em um aperto limpo e preciso antes que ela pudesse retrair o braço após o golpe fracassado. No mesmo movimento, Luke girou em torno de seu eixo, puxando o peso de Enid para frente e para baixo. Ele a derrubou no chão com uma técnica clássica de luta livre, ajustando o ângulo para garantir que ela não se machucasse. Enid caiu de costas no chão com um baque surdo, incapaz de fazer qualquer coisa a menos que ativasse sua transformação parcial, e isso não era permitido. Antes que Enid pudesse se levantar, Luke já estava em cima dela, com os joelhos no chão e uma mão aberta e firme pressionada suavemente contra seu pescoço. Ele não apertou, não aplicou força. Enid sabia que com a força física atual de Luke, ele poderia esmagar sua traqueia em um segundo daquela posição. Eu ganhei, disse Luke suavemente, olhando-a diretamente nos olhos. Sua expressão era calma, confiante, dominante, mas não cruel. Enid piscou, ainda processando o golpe, a precisão, a maneira como ele a imobilizou sem violência. Seu coração batia mais rápido agora, mas não por medo. Ela sorriu timidamente. Não pediu para ele sair. Não afastou a mão dele do seu pescoço. Pelo contrário, o contato parecia estranho, intenso, mas também agradável. Foi impecável, sussurrou Enid. Elegante, até. Obrigado, Luke assentiu.
Enid respirou fundo e continuou com o olhar fixo no dele, só que com sua aura branca e verde. Você venceu alguém com mais que o dobro da sua força física. Luke inclinou a cabeça, como se estivesse pensando por um segundo. Mas você é um lobisomem. Se tivesse usado sua transformação parcial, eu não teria te derrotado tão facilmente. Ambos sabiam que era verdade. A força física de Luke ainda estava crescendo. Ele ainda era verde nos dois sentidos da palavra. Um sorriso se formou nos lábios de Enid, suave e sincero. Ela gostava que ele não fosse arrogante. Que ele reconhecesse seus limites sem tirar nada da sua vitória. Mesmo assim, continuou Enid, se você somasse sua força telecinética para potencializar seus socos, se mover mais rápido, além de seu poder físico, você poderia me derrotar mesmo no meu estado transformado. Só no corpo a corpo. Luke olhou para ela em silêncio, mas o leve sorriso em seus lábios revelava algo mais. Ele gostou do elogio. E era evidente. Enid hesitou por um segundo, como se tivesse falado demais. Mas Luke simplesmente tirou a mão do pescoço dela e se levantou. Ele ofereceu-lhe a mão. Isso também faz parte da sua estratégia de reconquista? Perguntou Luke em tom de provocação. Elogios, bajulação, admiração tecnicamente detalhada. Enid corou imediatamente. Suas bochechas ficaram vermelhas, e ela balançou a cabeça rapidamente, com mais força do que o necessário. Não, quer dizer, não era minha intenção. Luke soltou uma risada leve e genuína. Estou brincando, disse ele enquanto Enid se levantava e pegava sua mão. Mas devo admitir que é uma boa tática. Quarta-feira faz um elogio a cada 1000 anos, acrescentou. Enid riu do comentário, uma risada suave e calorosa, com aquela centelha inconfundível que Luke sempre achou contagiante. Ele olhou para ela por um momento mais longo do que pretendia, como se suas memórias o estivessem puxando sem permissão. Aquela risada, ele já a ouvirá muitas vezes. Durante o treinamento, nas aulas, quando passavam um tempo juntos nos dormitórios da Nevermore. O peito de Luke se elevou com uma respiração profunda. Por um momento seu coração pareceu se lembrar também. Eu senti falta disso, disse Enid quando seu riso parou. Luke piscou saindo do transe. Perdeu o quê? Treinando com você, Enid respondeu sem hesitar. Luke não respondeu de imediato. Apenas baixou o olhar, pensativo. A última vez que treinaram assim, além destes últimos dias desde que Enid chegou à mansão Adandas e toda a situação da poligamia começou, foi antes da lua de sangue em Nevermore. Já fazia mais de um ano. Naquela época, Enid não era sua namorada, mas eles tinham a promessa. No final, depois disso, Luke escolheu Wednesday. Não porque ele queria machucar Enid, mas porque era isso que ele sentia naquele momento. Luke sentou-se no chão, encostado na parede. Enid juntou-se a ele logo depois, sentando-se ao seu lado sem dizer uma palavra. Por alguns segundos, o silêncio foi confortável. Luke semicerrou os olhos, olhando para o teto, sua voz quase um sussurro. Deve ter sido difícil para você. Quando ele escolheu quarta-feira, logo após a lua de sangue, e Enid o chamou de mulherengo, deu-lhe um tapa e foi embora à beira das lágrimas. Luke tentou fazer o que achava certo. Esqueça ela, concentre-se na quarta-feira, conheça melhor a família Dandas e se prepare para o verão e os planos que estão por vir. E se sua mente alguma vez voltasse para Enid, ele repetiria uma verdade para si mesmo que parecia lógica, quase reconfortante. Era apenas um relacionamento de adolescência. Do tipo que vem e vai. Instáveis. Temporários. A maioria deles é assim nessa idade, certo? Mas ele nunca levou em consideração a questão do mate. Quando descobriu, convenceu-se de que Enid jamais o teria escolhido como seu companheiro, que ele não significava tanto assim para ela. Enid olhou para ele de soslaio, sem fingir. Ela sabia exatamente do que ele estava falando. Sim, ela disse. Foi. Luke abaixou a cabeça por um momento. Agora eu entendo o que um companheiro significa para você. Que você me marcou, e ainda assim não me odeia. Eu jamais poderia odiar você, murmurou Enid, sem olhar para ele, como se dizer isso na cara dele a deixasse vulnerável demais. Mesmo que eu tenha tentado no começo. Luke olhou para ela. Ele não podia mudar o que tinha acontecido. E não se arrependia da decisão que tomou naquela época. Após o primeiro rompimento forçado pela mãe de Enid, eles passaram meses separados, até o início do novo ano letivo em Nevermore. Então veio aquela promessa. Se ela derrotasse o Hyde, Luke teria que lhe contar a verdade. Enid descobriu que a decisão de Luke de terminar tudo não foi tomada por vontade própria, mas sob pressão de outra pessoa, e se isso fosse verdade? Eles teriam que lutar para ficarem juntos novamente. Mas depois dessa promessa, eles nunca mais se viram. Tecnicamente, o relacionamento continuou separado. E nesse tempo, os sentimentos de Luke por Wednesday floresceram. Um novo amor em nada inferior ao que ele sentia por Enid. Com Enid, os sentimentos ficaram adormecidos. Com quarta-feira, eles eram novos e diferentes. Mais sombria. Mais intensa. Mais parecida com ele, e além disso, ela era médium como ele. Eles compartilhavam a mesma frieza em relação aos inimigos, a mesma mentalidade distorcida e muito mais. Ele escolheu quarta-feira. E não se arrependeu. Mas isso não tornava o que ele sentia por Enid menos real, nem diminuía o vínculo que ainda existia entre eles. Luke se inclinou levemente, apoiando o ombro no de Enid. Deixe-me compensar você, mesmo que seja só um pouco, ele murmurou. Enid não se afastou. Pelo contrário, ela sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Então ela pegou sua toalha rosa pastel, aquela com a raposinha bordada no canto. Enxugou o suor da testa e sem dizer uma palavra ofereceu-a a Luke. Luke pegou. Usou o outro lado para enxugar o suor.
O contraste com o estilo de quarta-feira não passou despercebido. Se Wednesday usasse uma toalha, provavelmente seria preta. Simples. No máximo, decorada com caveiras assustadoras e realistas. O silêncio tornou-se confortável. Quase reconfortante. Depois de alguns minutos, eles retomaram o treinamento. Wednesday se juntou a nós depois de encerrar alguns assuntos. O dia chegou ao fim, e na manhã seguinte, eles partiram em direção ao Conselho dos Párias para testemunhar a execução de Anna e Jane Selman. Capítulo 268 Discussão normal sobre a Dandans. O dia da execução havia chegado. O céu amanheceu cinzento, sem nenhum sinal de sol. Uma névoa espessa cobria os jardins da mansão Adandans como um véu sombrio, quase simbólico. Luke, Wednesday e Enid desceram as escadas juntos pouco antes das 6 da manhã. Luke andava com a testa levemente franzida e os olhos semicerrados, como se a luz em si fosse uma ofensa pessoal. "Por que essa cara?" perguntou Wednesday, inclinando levemente a cabeça sem diminuir o passo. "São férias e eu tenho que acordar às 6 da manhã. Disparou Luke, que estava longe de ser uma pessoa matinal. Wednesday caminhou para a direita, Enid para a esquerda. Ambos se entreolharam e pensaram a mesma coisa: lá vamos nós. Por que temos que ir? Por que eles fazem execuções tão cedo? Luke insistiu, arrastando as palavras. Há vários motivos, respondeu Wednesday sem mudar o tom, completamente acostumada às reclamações matinais de Luke. Primeiro, meu pai e minha mãe são membros importantes do conselho. Até você é. Segundo, se alguém tentar resgatá-los, precisamos estar lá. Terceiro, o horário é normal. Faz sentido que algo tão importante aconteça logo de manhã. Você é o único que odeia acordar cedo. Fui dormir às 4. Dormi menos de 2 horas. Nem vampiros vivem assim, murmurou Luke, esfregando os olhos. Não era que ele fosse preguiçoso nem nada, sua rotina estava completamente fora de sincronia com a de outras pessoas. Sendo um pária com uma aura verde, você pode funcionar em plena capacidade com apenas 1 ou 2 horas de sono. Claro, não é recomendado por um longo período, mas por um dia, você ficará bem, disse Wednesday. Eu sei, murmurou Luke com uma careta. Ele estava em ótima forma, mas isso não significava que gostasse de acordar cedo ou pular o sono. E ainda por cima vou ter que comer a comida da sua avó, ele acrescentou. Wednesday virou a cabeça ligeiramente, arqueando uma sobrancelha. Ainda não está acostumado com a comida dela? Claro que não. Chamar isso de cozinhar é um insulto aos chefes profissionais, respondeu Luke, lembrando-se das misturas de bruxas de Eudora Dandans, como a sopa preta de ontem com coisas que se moviam. Então faça seu próprio café da manhã, disse Wednesday bruscamente. Luke zombou. Você está tão irritado hoje. Será que também está de mau humor por ter acordado cedo? Enid, que ouvia com um sorriso divertido, interrompeu com uma voz suave. Se quiser, prepara o seu café da manhã favorito. Ovos mexidos com bacon, torrada e geleia de framboesa, certo? Temos tempo. Luke olhou para ela com uma mistura de surpresa e gratidão. Sério? Claro, Enid assentiu alegremente como se fosse uma pequena vitória. Ela percebia que ele estava cansado, mal-humorado ou ambos, e também sabia que pequenos gestos eram uma parte silenciosa do seu plano para reconquistá-lo. Aceito, obrigado, disse Luke, assentindo com um leve sorriso. Então, virou-se para Wednesday com uma sobrancelha erguida, viu? É assim que você deve agir. Wednesday lançou-lhe um olhar mortal. Eu não sou sua mãe e não vou alimentar sua preguiça com algo tão básico como fritar 2 ovos. Ei, eu não sou preguiçoso, resmungou Luke, colocando a mão no peito como se carregasse o peso do mundo. Já é o suficiente para ser o pilar desta guerra. Você tem ideia de como é estressante carregar o destino da humanidade? Para ser justo, ele não estava exagerando muito. Desde os tempos de Nevermore, Luke era o maior flagelo dos Selmans. Ele não apenas os expôs, como também matou demônios e eliminou pessoalmente várias figuras-chave dos Selmans. Sim, podemos dizer que ele era o eixo da resistência. Enid riu baixinho do drama dele. Então você mereceu. Deixe que eu cuido disso. Mesmo assim, disse Luke pensativo, deixe-me ajudá-lo com o café da manhã. Você não conhece a cozinha, onde ficam os ingredientes civilizados, e eu não quero deixá-lo sozinho com a avó da Wednesday. Ela é, digamos, um pouco extravagante. Perfeito, disse Enid, alegremente. Era evidente que ela gostava da ideia de preparar o café da manhã com Luke. Quarta-feira os observou em silêncio. Ela não estava com ciúmes. Não mesmo. Enid era sua melhor amiga, e ela mesma havia proposto o relacionamento poliamoroso para não perdê-la, ou vê-la sofrer. Mas isso não significava que ela quisesse ficar de fora da tarefa de preparar o café da manhã com Luke. Algo que eles nunca tinham feito juntos. Eu também vou, disse Wednesday de repente. Você também? Perguntou Luke, erguendo uma sobrancelha. Sim. Não tenho interesse em comer as receitas culinárias da minha avó esta manhã, disse Wednesday em seu típico tom neutro. Luke sorriu, divertido. Você não era aquele que adorava sopas pretas com olhos flutuantes? Sem aviso, Wednesday beliscou seu braço. Me acostumei com cafés da manhã normais. Culpa sua. Isso soou como um elogio disfarçado de ameaça, murmurou Luke com um sorriso, esfregando o braço. Depois de prepararem o café da manhã juntos, os 3 sentaram-se em uma mesa redonda de madeira preta, cada um com seu prato na frente. O aroma do café da manhã enchia a sala de jantar com um calor que contrastava com a decoração sombria. Além deles estavam Gomes, Morticia, Fester, Pugsley, Eudora e Natasha. A única que faltava era Nira, que ainda dormia como qualquer boa criatura noturna estaria.
Fester foi o primeiro a falar, enquanto devorava um pedaço de pão embebido em um líquido espesso e de cor estranha, sobre o qual Luke e Enid concordaram silenciosamente em não perguntar. Hoje é um ótimo dia, disse Fester entusiasmado, com a boca meio cheia. Faz anos que não vejo uma execução oficial pelo conselho. E não é qualquer um, os Selmans. Videntes de linhagem ancestral. Preciso me vestir para a ocasião. O que você acha que eles vão usar para matá-los? Espero que usem a guilhotina, disse Pugsley, com os olhos ainda perpetuamente fundos, espetando sua salsicha com força com uma faca. Seu olhar tinha ficado um pouco mais perturbado desde que descobrira que Tuesday era, na verdade, Luke. A guilhotina. Assentiu Gomes com um sorriso nostálgico, como se estivesse relembrando um bom vinho envelhecido. Um clássico, filho. Letal, rápida e infalível, se a lâmina estiver afiada o suficiente. Rápido demais. Sem dor. Não há lição a ser aprendida com uma morte instantânea, disse quarta-feira. E se eles os queimarem? Sugeriu Fester, emocionado. Sim. Despejem óleo escuro sobre eles e uma fogueira humana em nome da ordem dos proscritos. Gomes soltou uma gargalhada alta, batendo de leve na mesa com a palma da mão. Outro clássico. Queimar bruxas nunca sai de moda, mas desta vez não é por superstição, mas por ordem judicial. E se eles os enterrarem vivos e esperarem que os vermes façam o resto? Sugeriu Natasha, cruzando as pernas elegantemente, como se estivesse falando sobre o clima. Dolorosa? Sim, mas lenta demais. O conselho prefere punições simbolicamente fortes, não eternas, disse Morticia, levando a taça aos lábios. Natasha assentiu levemente. Boa observação. Muito lento para uma burocracia marginalizada. Eu escolheria enforcamento, disse Wednesday então, tão casualmente quanto alguém que escolhe café em vez de chá. Todos olharam para ela. Luke engoliu um pedaço da torrada, sabendo que o que viria a seguir não seria exatamente refinado. Mas não um enforcamento de verdade, continuou Wednesday com sua calma macabra característica. Sem medidas precisas para uma quebra de pescoço certeira. Estou falando de algo antigo. Plataforma instável. Corda áspera. Queda curta. Uma que não quebre o pescoço. Uma que não os mate instantaneamente. Deixe-se divertirem, murmurou Fester com um leve sorriso maníaco. Wednesday assentiu. Exatamente. Um estrangulamento lento. Espasmos. Convulsões. Silêncio gradual enquanto o rosto fica roxo. Uma morte com uma mensagem. Gosto do seu estilo, minha pequena víbora, disse Gomes com um sorriso torto. Poético e brutal. Exatamente como deve ser para quem faz pactos com demônios. Você definitivamente herdou bom gosto, Morticia aprovou, assentindo suavemente. E o que você acha? Luke perguntou a Enid em voz baixa, virando a cabeça em sua direção. Enid piscou algumas vezes, olhando ao redor com uma expressão incerta. Era a primeira vez que ela passava um tempo de verdade com a família da sua melhor amiga. Embora o mundo dos párias fosse duro e violento quando se tratava de criminosos e outros assuntos, ela mesma havia lutado em batalhas. Matado criminosos em batalhas e testemunhado coisas horríveis, isso parecia diferente. Debater casualmente enquanto torradas e café, sobre qual método de execução era mais divertido ou poético parecia surreal. Até Luke, que matara inúmeros inimigos sem pestanejar e suportar o peso de ser um dos pilares da guerra, parecia um pouco deslocado. Ele tinha uma alma normie lá no fundo. Videogames, filmes, quadrinhos, programas de TV. Sua fria eficiência em eliminar ameaças se igualava à de Wednesday, sim, mas ele jamais discutiria a arte da morte enquanto espalhava geleia de framboesa. Só quero terminar meu café da manhã antes que alguém mencione outro método de execução, Enid finalmente murmurou. Gomes soltou uma gargalhada. Essa sim é a atitude de uma garota sensata. Fester, por outro lado, parecia decepcionado. Bah, juventude excessivamente sensível. Sensível, disse Luke, virando a cabeça ligeiramente em sua direção com uma sobrancelha erguida. Cala a boca, careca. Enid lutou em mais batalhas do que você consegue contar nos dedos. Você está com inveja do cabelo dela? Fester semicerrou os olhos com um sorriso maníaco. Ah, então você está defendendo sua segunda namorada agora, Paul? Quer brigar? Está me provocando, bonitão. Enquanto dizia isso, Fester levantou-se lentamente da cadeira, com os olhos brilhando de excitação. Como se estivesse esperando que alguém finalmente lhe desse permissão para explodir tudo. Luke também se levantou, completamente destemido, com um sorriso torto se formando no rosto. Parece que vamos adicionar uma terceira execução à programação de hoje. Quer uma corda, quer que eu te incendeie, ou devo te decapitá-lo com eclipse? Apesar do caos iminente, Enid sorriu levemente. O fato de Luke defendê-la daquele jeito, sem hesitar, a encheu de um calor que ela pensava ter perdido há muito tempo. Sente-se, Fester, disse Natasha com firmeza, colocando a xícara na mesa. Seus olhos penetrantes se fixaram nos dele. Fester ficou tenso por um momento, depois deixou os ombros caírem como uma criança repreendida. Tudo bem, só porque você perguntou, Natasha. Ele murmurou, retornando ao seu assento com um sorriso bobo, claramente satisfeito por ela ter se dirigido a ele diretamente. Luke olhou para ele com uma careta de desdém. Que bobo, pensou. E quando estava prestes a disparar outro insulto, uma voz fria cortou o ar. Luke, não crie problemas. Wednesday não levantou a voz, mas aquela firmeza inabalável que só ela possuía foi suficiente. A última coisa que precisamos é de uma briga que destrua a cozinha inteira. Luke olhou para ela de lado, desafiador. E se eu quiser uma briga matinal? Por que eu deveria te dar ouvidos? Wednesday nem pescou.
Não posso te forçar a fazer nada, mas você sabe que posso revogar certos privilégios quando a noite cair. Luke levantou uma sobrancelha, sua expressão era uma mistura de escândalo e diversão. Você realmente disse isso na frente de toda a sua família, enquanto tomávamos café da manhã? Acho que é uma maneira eficiente de impor disciplina, disse Wednesday, tomando seu café como se fosse a coisa mais natural do mundo. Luke fez uma careta e murmurou baixinho, isso é um novo nível baixo. Com um suspiro, ele se sentou novamente deixando a luta com Fester para trás. Wednesday apenas lhe lançou um olhar vitorioso, sem dizer nada. Depois do café da manhã, eles tinham alguns minutos antes da hora de partir. Feliz? Luke perguntou de braços cruzados, parado ao lado dela enquanto esperavam pelos outros. Wednesday virou o rosto ligeiramente. Feliz? Por quê? 2 pessoas que assassinaram seu animal de estimação estão sendo executadas hoje, legalmente. Não é ótimo? A justiça finalmente está sendo feita, disse Luke com um leve sorriso. Wednesday o encarou em silêncio por um segundo. Então arqueou uma sobrancelha. Engraçado. Você não pareceu gostar do debate do café da manhã sobre métodos de execução. Mas agora você solta uma cantada dessas. Luke inclinou a cabeça e finalmente deu de ombros. É verdade que mataram Nero, continuou Wednesday, sem nenhum traço de emoção. Mas não acho que só o crime seja suficiente para eu sentir prazer com a morte deles. Não sou tão vingativo assim. Ela continuou com um tom ainda mais áspero. Ele era um escorpião, um aracnídeo, um bom companheiro sim, mas não um humano. Os verdadeiros crimes deles não têm nada a ver comigo diretamente. Eles foram cúmplices de pactos demoníacos, ajudaram a família em ataques recentes e causaram mortes de verdade. É isso que os condena. Não são meus bichinhos de estimação. Tá bom, desculpa. Eu só estava dizendo, murmurou Luke, erguendo as mãos em sinal de rendição. Então franziu a testa levemente fingindo mágoa. Você está sendo muito duro comigo hoje. Eu fui tão ruim assim? Enquanto falava, ele se aproximou um pouco mais e gentilmente passou um braço em volta da cintura dela. Wednesday olhou para ele, e sua expressão se suavizou um pouco. Seus dedos deslizaram até o pulso dele, respondendo ao gesto, mesmo que ela não o admitisse totalmente. Nada mais do que o normal. Só estou um pouco ansiosa com a execução. E com a possibilidade de um resgate, murmurou ela, baixo o suficiente para que só Luke pudesse ouvir. Luke ficou um pouco surpreso ao ouvir Wednesday admitir que estava ansiosa. Não se preocupe, se alguém vier resgatá-los e eles passarem pelas defesas do conselho, nós os mataremos, disse Luke suavemente, colocando a mão em sua bochecha pálida. Wednesday encontrou o olhar dele com seus olhos escuros. Ótimo, ela murmurou, e assentiu. Capítulo 269 O Conselho. A sede principal do conselho ficava em North Maine Woods, uma vasta e remota floresta no norte do Maine, a mais de 800 quilômetros da mansão Adandans, em Nova York. Era impossível chegar lá a tempo pelos meios normais. Mas eles não precisavam de meios normais. Em uma das câmaras subterrâneas da mansão, escondida sob a ala leste, havia uma estrutura de teletransporte restrita, ligada a enclaves específicos do mundo pária. Todos estão prontos? Perguntou Morticia quando o círculo de runas começou a brilhar. É seguro? Perguntou Enid, olhando para as linhas esculpidas com um toque de inquietação. Sua família não era tão velha nem rica quanto os Adandans. Eles não possuíam tecnologia tão avançada. É seguro na maioria dos casos. Eu uso o tempo todo para ir trabalhar, disse Gomes com um sorriso largo, coçando o bigode. Isso nos deixará a uns 3 quilômetros da entrada oficial. O suficiente para evitar os scanners que protegem o perímetro, explicou Morticia calmamente. E assim os guardiões nos reconhecerão sem que pareça uma invasão. Fester esfregou as mãos, animado. Vamos. Não quero perder o discurso de abertura do juiz supremo. Ele tem a voz mais ridiculamente grave que já ouvi. Uma preciosidade. Um por um, eles começaram a atravessar o portal. O ar crepitava com energia comprimida. Num piscar de olhos, eles desapareceram. As únicas 2 pessoas que restaram na mansão Adandans eram Eudora e Nira, que ainda dormia e não tinha consciência de nada. A chegada foi instantânea. O grupo surgiu em uma clareira cercada por carvalhos e pinheiros imponentes, cujas copas se perdiam na névoa da manhã. O ar estava frio. Não havia estradas pavimentadas, apenas uma trilha de terra compacta, quase invisível. Eles se moviam em ritmo moderado. A caminhada era de 3 quilômetros, 1,8 milhas, cerca de 30 minutos na velocidade atual. É claro que se todos decidissem correr, conseguiriam fazê-lo em menos de 5 minutos, mas não havia necessidade, eles tinham tempo. Por fim, a sede do conselho surgiu diante deles. Escondida entre colinas cobertas de árvores centenárias, a estrutura emergiu. O edifício era feito quase inteiramente de mármore negro, com colunas imponentes que alcançavam mais de 20 metros de altura. A fachada era sóbria, porém intimidante. A entrada principal era guardada por 2 sentinelas do conselho. Seus uniformes eram simples, longas túnicas cinza escuras com golas altas e o emblema do conselho bordado em prata no peito. Apesar da aparência estoica, ao reconhecer o grupo que se aproximava, ambos os guardiões assentiram com visível respeito. Bom dia, Sr. Adandans, cumprimentou um deles com uma leve reverência. Conforme o protocolo, precisamos registrar o nome completo de cada pessoa presente. O conselho exige uma lista completa de todos os participantes do evento de hoje, por motivos de segurança. Gomes sorriu, com aquele carisma elegante e descontraído que o caracterizava. Claro,
Vamos em frente. Embora ninguém tenha dito isso em voz alta, todos entenderam que esse simples gesto, uma lista de nomes, implicava que o conselho não havia descartado a possibilidade de ataques, tumultos ou incidentes durante a reunião. Um por um, os nomes foram pronunciados e anotados em uma placa por um dos guardas. Quando chegou a vez de Luke, a atmosfera mudou. O guarda à sua frente, que se mantivera quase como uma estátua mesmo para nomes como Gomes ou Fester, mal levantou os olhos. Só um segundo. Uma pausa sutil. Mas chega. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Era uma mistura de reconhecimento, respeito e medo. Luke Poe, o jovem conhecido por ter matado 3 demônios anciões em combate direto, principalmente 2, Mortimer e Aldrich, já que ele só ajudou no início contra a Véspera, ferindo-a antes de ir atrás de Aldrich. E todos já sabiam que ele era o assassino de Elliot Selma no incidente de Sunnyvale. O mais perturbador de tudo, o portador de 4 auras psíquicas. 3 já era considerado quase lendário. 4, não havia registros verificados. Nome, por favor, disse o guarda com a voz firme, mas mais tensa do que antes. Luke Poe, ele respondeu preguiçosamente com os olhos semicerrados, como alguém que foi arrancado da cama muito cedo. O guarda assentiu, anotou o nome rapidamente, e desviou o olhar, como se manter contato visual fosse demais. Seu parceiro também o olhou de soslaio, desta vez abertamente. Não disseram nada, mas suas reações diziam muito. Assim que a lista foi concluída, as imponentes portas de mármore se abriram sem um único toque, revelando um interior mais frio, silencioso e solene que o exterior. O grupo entrou. E quando as portas se fecharam atrás deles com um baque agudo e ecoante, os 2 guardas do outro lado exalaram profundamente, como se estivessem prendendo a respiração desde o momento em que os visitantes apareceram na floresta. A pressão que emanava do grupo era sufocante. Gomes Adandans, um dos membros mais graduados do conselho. Sua presença por si só já impunha respeito. Fester, seu irmão mais velho. Sem título oficial, mas com uma reputação temida por ser imprevisível e caótico, louco e excêntrico. E todos sabiam que ele era um paranormal brutalmente poderoso. Morticia Dandans, descendente direta de uma das 6 grandes famílias psíquicas, os Frumps. No passado, seu sangue por si só teria garantido um alto cargo no conselho. Seu olhar era tão letal quanto sua linhagem. Wednesday Dandans, filha de 2 lendas. Com uma presença gélida, um olhar que parecia perfurar a carne e analisar a alma. Muitos diziam que ela era mais intimidadora do que seus próprios pais. E ainda assim, foi Luke quem gelou o sangue deles. Apesar da postura curvada, das roupas casuais e da expressão que demonstrava mais irritação do que hostilidade, havia algo nele que tornava o ar tenso. Como se por baixo daquela calma houvesse algo que, se liberado, poderia destruir tudo. Os rumores não ajudaram. Desde Sunnyvale, Luke fizera apenas 2 aparições públicas. A primeira meses antes, quando matou Mortimer Selman, um demônio intermediário, e dezenas de Morhacks. Sozinho. A segunda missão, bem mais recente, foi quando ele salvou o grupo de Wednesday, enfrentando vários inimigos. Lá, ele derrotou Aldrich, feriu Véspera e ajudou a capturar Jane e Anna Selman. Luke havia transformado uma armadilha bem executada de um Selman em uma armadilha para eles. Ele inverteu a situação com apenas sua chegada e derrotou todos. E de acordo com aqueles que o viram lutar, ninguém sequer tocou nele. No conselho, poucos o conheciam pessoalmente. Mas todos sabiam seu nome. Luke e os outros caminharam pelo corredor central de mármore, acompanhados pelo eco solene de seus passos. À medida que se aproximavam do grande pátio externo, mais figuras começaram a aparecer. Membros de outras famílias poderosas de párias, médiuns, lobisomens, vampiros. Também casas menores e mais normais. Oficiais do conselho, guardas e funcionários. Alguns usavam túnicas escuras, outros, trajes mais cerimoniais. Todos se afastaram ao vê-los. Eles os encararam em silêncio. Alguns com respeito. Outros com desconfiança ou medo. Mas ninguém ignorou o grupo. Gomes e Morticia caminhavam na frente. Fester caminhava ao lado de Natasha, falando baixinho sobre a execução. Enid, ligeiramente tensa, olhou ao redor. Não estava acostumada com esse tipo de multidão. Procurou o irmão mais velho, que trabalhava no conselho. Luke caminhava atrás de Wednesday, com as mãos nos bolsos e o olhar cansado. Ao redor dele, o ar parecia mais denso. Foi quando um grupo se aproximou diretamente. A família Frump. Uma delegação gótica, elegante e rígida. Ao contrário da aura excêntrica, perigosa e quase carnavalesca da família Adandans, os Frumps personificavam a pura aristocracia psíquica, solenes, orgulhosos, frios, sempre impecáveis, sempre julgadores. Liderando o grupo estava a matriarca, Cassandra Frump, mãe de Morticia, avó de Wednesday e Pugsley, e sogra de Gomes. Seus cabelos brancos estavam impecavelmente penteados, sua expressão era severa, e seu longo vestido de veludo azul escuro lhe dava a postura de uma rainha sem trono. Ao seu lado estava sua outra filha, Ofelia Frump, irmã mais velha de Morticia, com uma expressão que oscilava entre condescendência e desdém. Ela era a Frump perfeita, aquela que nunca abandonou o nome, aquela que cumpriu seu dever familiar. Ao lado de Ofélia estavam seus 2 filhos. Acilis Frump, o mais velho, era imponente. Era ainda mais alto que Luke, com uma constituição forte e atlética e ombros largos. Seu cabelo era curto e escuro, e seu rosto exibia uma severidade marcante. Seus olhos cinza-aço não vacilavam. Ao contrário da maioria, ele não demonstrava o menor desconforto ao encontrar o olhar de Wednesday. Não havia medo.
Então veio sua filha, Serafina Frump, uma beldade gótica mais tradicional que, ao contrário de Wednesday, não inspirava medo. Cabelos pretos longos e lisos, pele clara e olhos verdes que se destacavam contra o delineador preto. Ela tinha a mesma idade de Wednesday, Luke e Enid. Seu olhar era curioso, mas também orgulhoso. Ela não desviou o olhar, nem pareceu desconfortável. O último a chegar foi o marido de Ofélia, Alaric, um homem de pequena linhagem nobre, alto, quieto, que adotou o sobrenome Frump como símbolo de união com a família. A tensão tornou-se palpável. Morticia se endireitou, o queixo erguido num gesto de orgulho distante. Sua mãe a encarou severamente, como se sua presença ali fosse um insulto. Mãe, irmã, Morticia cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Morticia. Cassandra respondeu secamente, sem fazer nenhum esforço para esconder sua amargura. Gomes, com seu característico sorriso charmoso de cavalheiro, inclinou a cabeça. É sempre um prazer vê-la, senhora Frump. Não é mútuo, ela murmurou, sem esconder sua desaprovação. A verdadeira questão nunca fora pessoal. Era política simbólica. No mundo dos párias, casamentos entre membros das 6 grandes famílias psíquicas eram raros e frequentemente mal vistos. Porque quando isso aconteceu, apenas uma família manteve o sobrenome. Nesse caso, Morticia havia renunciado à sua linhagem Frump para adotar o sobrenome Adandans. Com isso, os Frumps não perderam apenas uma filha de sangue nobre. Eles também perderam 2 descendentes excepcionais. Wednesday e Pugsley eram médiuns de dupla aura. E agora eram Adandans. Para os Frumps, isso foi uma traição disfarçada de amor. Gomes, apesar de seu charme e seu histórico como matador de demônios, nunca conquistou a aprovação da sogra. Ele era muito informal, muito apaixonado, muito. Adandans. Wednesday deu um pequeno passo à frente, olhando fixamente para a avó sem piscar e depois para o resto dos parentes. Avó, tias, primos, ela cumprimentou com uma voz monótona, um pouco inquietante, enquanto os examinava como se estivesse avaliando se eram traidores ou aliados na guerra. Quarta-feira, Cassandra e os outros Frumps responderam, todos no mesmo tom monótono. Um breve e tenso silêncio tomou conta do grupo. Foi então que Cassandra lentamente desviou o olhar e fixou-o em Luke. Por alguns segundos, ela apenas o observou. Não o cumprimentou. Não perguntou quem ele era. Não precisava. Ela já sabia. Luke, que até aquele momento estivera observando distraidamente o teto abobadado, sentiu a intensidade do olhar dela. Baixou o olhar calmamente e encontrou os olhos dela, erguendo uma única sobrancelha. A avó materna de Wednesday? Pensou Luke, um pouco curioso, sabendo da tensão entre as duas famílias. Ele então lançou um olhar rápido para os outros Frumps. Era a primeira vez que os via pessoalmente. Seu refinamento era evidente. Ao contrário dele, vestidos com roupas normais e casuais, eles usavam elegantes túnicas escuras com detalhes discretos. Aquiles sustentou o olhar, analítico. Não desafiador, mas também não submisso. Serafina, por outro lado, desviou o olhar no momento em que seus olhos se encontraram, como se a presença de Luke a perturbasse mais do que ela gostaria de admitir. Você não vai me apresentar a sua outra família, Wednesday? Luke perguntou em voz alta, não sarcasticamente, mas com aquele tom preguiçoso que carregava uma diversão oculta, quase imperceptível. O tipo de diversão que só Wednesday e Enid conseguiam reconhecer, e que quase sempre acabava incomodando ou provocando outra pessoa. Wednesday olhou de soslaio para ele. Ela não disse nada a princípio, mas arqueou uma sobrancelha levemente e apertou os lábios em resignação. Ela sabia que se Luke recebesse a menor desculpa, ele poderia transformar qualquer reunião diplomática em uma escaramuça verbal. E diferente de seu pai, que ainda demonstrava um grau mínimo de respeito por Cassandra e companhia por serem a família de Morticia, Luke não se dava ao trabalho de fingir deferência. Enid, alguns passos atrás, deu um sorriso fraco. Ela conhecia aquele tom. Era o Luke que se cansava da solenidade e começava a brincar com fogo. Não precisa. Você não está perdendo muita coisa, respondeu Wednesday. Ah, qual é? Eu insisto. Quero a bênção da sua avó para o nosso relacionamento. Não quero acabar como seu pai, disse Luke, dando um passo à frente, com o olhar zombeteiro e fixo em Cassandra. Como se a idade dela por si só tornasse óbvio que ela era matriarca. A tensão no ar aumentou ainda mais. Cassandra não respondeu de imediato. Olhou para ele com a mesma frieza que reservava para Gomes. Só porque você é diferente do Gomes não significa que eu aprove o relacionamento que você tem com a minha neta. Que pena, disse Luke num tom claramente falso de decepção, e todos notaram. Bem, ela não pode reclamar. Eu tentei obter a sua bênção, acrescentou. Então, sem aviso, levantou a mão e gritou. Ah, Pugsley, vem aqui um instante. Morticia, Gomes, Fester e os outros observavam, sem ter muita certeza do que estava prestes a acontecer. Pugsley, um pouco confuso, aproximou-se. O que foi? Perguntou, baixando a voz. Você contou para sua avó? Luke perguntou em tom conspiratório, dando-lhe um tapinha amigável nas costas. Dizer a ela o quê? Pugsley respondeu cautelosamente. Sua segunda aura. Aquela que despertou há menos de 2 meses. Sabe, aquele detalhezinho insignificante. Pugsley abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Cassandra não precisava ouvir mais nada. É claro que ela sabia. O resto dos Frumps também. Luke olhou para Cassandra com um sorriso, como se comentasse orgulhosamente a conquista do irmãozinho. Não é ótimo ter 2 netos com auras duplas? Deve ser um recorde, não é?
E mesmo que ele carregue o sobrenome Adandas, ele tem sangue de Frump. Ofélia baixou um pouco o olhar, e seu marido Alaric desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Serafina fingiu estar estudando o chão. Aquiles, por outro lado, cerrou o maxilar. Cassandra, com uma compostura gélida, deu um passo à frente. Olhou para Luke com o tipo de autoridade que só se conquista depois de viver mais de um século. Você tem talento para provocações. Mas se espera que eu caia nessa, está enganado, disse a velha, com a voz baixa e afiada como uma lâmina. O conselho não é um playground, jovem Paul. E aqui a diplomacia supera o poder. O sorriso que Luke tinha antes desapareceu completamente. Por um segundo, o ar pareceu ficar mais frio, como se apenas o seu olhar pudesse alterar a atmosfera. Ele olhou Cassandra diretamente nos olhos, sem piscar. Supera o poder, ele repetiu com desdém mal disfarçado. Pergunte ao Selman se a diplomacia foi útil contra mim. Ele deu um passo à frente. Se não houvesse médios ancestrais vivos graças aos pactos demoníacos, eu já teria eliminado todos eles. Ele passou pela velha sem pressa. Quando já estava quase os deixando para trás, fez uma breve pausa e olhou por cima do ombro. Adeus, família Frump. Foi um prazer conhecê-los, acrescentou ele preguiçosamente, levantando a mão num aceno sem entusiasmo. Aproveite o evento. Disse Morticia, que permaneceu em silêncio até então, com a postura perfeitamente ereta. Cassandra não respondeu. Ela apenas manteve o olhar fixo nas costas de Luke. Gomes assentiu brevemente e diplomaticamente. Não disse nada. Wednesday olhou para a avó, depois para os primos e, sem dizer uma palavra, virou-se para seguir Luke. Enid, que observava tudo atentamente, seguiu Wednesday. Ela quase parecia gostar do caos contido. Um por um, o grupo retomou a caminhada. Luke já estava à frente, com as mãos nos bolsos, sua figura relaxada em forte contraste com a tempestade que deixará para trás. Capítulo 270 Execução. Depois daquele confronto com os Frumps, Wednesday alcançou Luke com seu passo preciso. Muito diplomático da sua parte, comentou ela em seu tom seco e sarcástico de sempre. Luke deu de ombros levemente, olhando o de soslaio. Eu fui bastante educado e diplomático. Comparado ao olhar que sua avó me lançou, eu era quase charmoso. Enid também se juntou a eles, acrescentando com um sorriso irônico. Se isso é diplomacia, não quero ver como vocês são quando não estão sendo diplomáticos. Fui tão rude assim? Perguntou Luke, erguendo uma sobrancelha para os dois. Sim, responderam Wednesday e Enid em uníssono. Você acertou em cheio. O fato de meu irmão e eu termos o sobrenome Adandas, acrescentou Wednesday. Tenho que admitir, gostei do quanto você os deixou desconfortáveis. Mas, desculpe, Wednesday, eu realmente não gostei da sua avó materna, disse Enid, hesitando por um segundo antes de falar. Não precisa se desculpar. Eu também não gosto dela, disse Wednesday sem hesitar. Então ela olhou para Luke. Muito bem. Luke deu um sorriso fraco. Tenho a sua bênção? Pare de abusar da sorte e vá embora, disse Wednesday, dando-lhe um leve empurrão. Eles finalmente chegaram ao pátio onde a execução aconteceria. Uma vasta esplanada circular de mármore, aberta para o céu nublado. Fileiras de bancos elevados curvavam-se em torno de uma plataforma central. Eles não foram os primeiros a chegar. Mais da metade dos assentos já estava ocupada. Luke reconheceu rostos familiares, Xavier e Ajax com suas respectivas famílias. Seu avô materno também estava lá com Verônica e o restante da família Úmbrio. Um atendente os guiou até assentos preferenciais com vista direta para a plataforma de execução. Lugares reservados apenas para famílias de alto escalão e figura-chave do conselho. A execução foi pública, no entanto não era o tipo de evento para o qual uma família marginalizada viajaria normalmente. Não com os perigos de um possível resgate ou a atmosfera pesada repleta de figuras ponderosas. Ao se sentar, Luke notou vários olhares discretos sendo lançados em sua direção. Xavier e Ajax acenaram para ele a poucos metros de distância, e ele retribuiu o cumprimento. Quando o relógio bateu a hora exata, quase 100 pessoas marginalizadas estavam reunidas naquele pátio. A hora havia chegado. Uma porta lateral de pedra se abriu silenciosamente. O alto juiz do conselho fez sua entrada, caminhando com passos firmes em direção à plataforma central. Seu manto cerimonial era branco. Seu rosto era severo, imóvel, como se tivesse sido esculpido em pedra. Atrás dele, 2 prisioneiros foram escoltados para dentro. Cada um deles usava algemas nos pulsos e tornozelos. Ao lado deles marchavam 2 carrascos encapuzados, figuras imponentes que irradiavam uma energia psíquica contida. Anna e Jane Selman. Seus rostos não exibiam mais a arrogância que demonstraram na primeira vez em que se encontraram na quarta-feira, na Batalha da Propriedade de Marlov. Pareciam cansados e resignados ao seu destino, talvez apegados a uma tênue esperança de escapar. O juiz supremo parou no centro da plataforma, ergueu a mão e o murmúrio silenciou completamente. Sua voz soou alta e clara, hoje na presença de representantes do Conselho e de famílias marginalizadas de todas as classes. Executamos a sentença imposta a Anna e Jane Selman pelas seguintes acusações. Ele desenrolou um pergaminho e começou a ler, lentamente. Crime por crime. Luke, que estava sentado com os braços cruzados, suspirou e enviou uma mensagem telepática para o bate-papo que ele compartilhava com Wednesday e Enid. Sou só eu, ou esse cara está lendo mais devagar que um zumbi tentando sair do túmulo? Não é só você. Eu cronometrei. Ele leva 9 segundos para dizer cada maldito crime, respondeu quarta-feira, o primeiro a responder.
Pelo menos a voz dele é suave, perfeita para adormecer durante uma execução, Enid comentou. Sim, deveríamos matá-los e acabar logo com isso? Sugeriu Luke, tão diplomático como sempre. Não, você só causaria problemas. Precisamos ficar alertas em caso de tentativa de resgate, Wednesday respondeu. Você realmente acha que alguém virá resgatá-los? Perguntou Enid. Era uma dúvida razoável. Estavam na sede central do conselho, o lugar mais seguro e protegido de todo o mundo marginalizado. As defesas eram supostamente de primeira linha. Some-se a isso a centena de participantes, incluindo figuras renomadas como Gomes, Fester, Stalin, Morticia e Luke. Um ataque frontal seria suicídio. Mesmo que Edward e Selma aparecesse com todos os seus antigos membros e aliados, eles provavelmente não sairiam vivos. A menos que várias pessoas na plateia fossem traidoras, prontas para mudar de lado no momento perfeito. Contudo, isso parecia improvável. Duvido que qualquer um dos principais atores ataque de frente. Acho que eles vão tentar uma distração, sabe-se lá quantos traidores há na plateia ou algo parecido. Não uma luta direta. Wednesday respondeu com firmeza sem tirar os olhos da plataforma. Naquele momento, a voz do alto juiz ressoou com mais força. E com base em todas as evidências apresentadas, o conselho declara Anna e Jane Selman culpadas de todas as acusações. A sentença é a morte. Não houve aplausos nem murmúrios, apenas silêncio. Os dois guardas, carrascos, deram um passo à frente, carregando armas cerimoniais. Um empunhava uma foice e o outro uma espada curva. Os guardas forçaram as irmãs Selma a se ajoelharem. Suas cabeças estavam inclinadas para a frente, precisamente posicionadas sobre blocos de pedra escura. Tudo estava pronto. O juiz levantou a mão para dar a ordem final quando, de repente, algo mudou no ar. Um tremor invisível, uma onda quase imperceptível. Os mais sensíveis entre eles notaram imediatamente. Luke era um deles. Ele levantou a cabeça abruptamente. Wednesday e Enid o imitaram, reagindo ao seu movimento. O céu cinzento tremeu ligeiramente, e depois se abriu. Como se algo invisível estivesse rasgando o tecido das nuvens, um zumbido baixo se transformou em um rugido. E do céu, criaturas começaram a cair. Primeiro uma, depois 3, depois uma dúzia, caindo de altitudes impossíveis, como meteoritos feitos de carne e músculo. Luke, Wednesday e Enid os reconheceram instantaneamente, Morhacks. Seres grotescos, semi-alienígenas, com cerca de 4 metros de altura, corpos volumosos e pele azul brilhante e viscosa. Seus olhos vermelhos e brilhantes irradiavam um ódio desumano. Suas bocas pequenas estavam cheias de dentes afiados como agulhas. Eles tinham braços longos e largos terminando em garras negras. Torsos protuberantes, postura curvada. E caíam às dezenas. Os primeiros atingiram o solo com estrondos devastadores, levantando poeira e rachaduras. A terra tremeu. Do céu, pensou Luke franzindo a testa enquanto expandia seu domínio. Ele viu um número enorme ainda caindo, mas não de um ponto claramente definido. Isso significava que estavam caindo de milhares de metros de altura. Um dos Morhacks se levantou, com as costas estalando como se os ossos estivessem rangendo. Ele investiu contra a primeira pessoa que viu, um guarda do conselho. O guarda não hesitou. Ativou uma transformação parcial. Seu braço direito se transformou em uma forma híbrida de lobisomem, musculoso e coberto de pelos negros. Ele desferiu um soco direto no rosto do demônio. O rosto do Morhack se encolheu para trás. Dentes voaram em todas as direções, e um espesso jato de sangue espirrou no chão. A onda de choque do impacto rachou o chão sob seus pés. Entretanto, apesar da óbvia diferença de força, os Morhack não morreram instantaneamente e algo inesperado aconteceu. O demônio começou a convulsionar violentamente. Seu corpo se contorceu, tremeu e explodiu. Foi uma detonação poderosa, como se houvesse uma bomba dentro. O corpo do guarda foi arremessado pelo ar, despedaçado, sem sequer ter a chance de gritar. Fragmentos de pedra, sangue, entranhas e fumaça se espalharam pela área. Foi aí que o caos realmente começou. Outros Morhacks já estavam se levantando. Alguns avançavam de 4. Outros já se chocavam contra indivíduos marginalizados próximos. Desde quando elas explodem? Perguntou Luke já de pé, assim como Wednesday, Gomes e os outros. Eles devem ter algum tipo de maldição demoníaca, ou quem sabe, respondeu Wednesday vagamente. Era incomum que demônios agissem como soldados kamikaze, mas considerando que os Selmans possuíam o livro demoníaco há muitos anos, eles poderiam ter desenvolvido todos os tipos de métodos distorcidos. Temos que matá-los com um só golpe para que não tenham chance de explodir? Perguntou Enid, observando o caos. Como estavam sentados na primeira fila, nenhum dos demônios kamikaze havia avançado contra eles ainda. Suponho que sim, embora não seja uma tarefa fácil, disse Morticia com seu olhar e tom serenos, de pé, com uma postura perfeita. Embora os Morhacks não representassem uma grande ameaça para os párias de nível intermediário, isso não significava que pudessem ser mortos instantaneamente com um único golpe. Somente os mais fortes poderiam abatê-los como moscas. Afinal, eles ainda eram demônios com grande durabilidade, criaturas que caíram de centenas de metros e se levantaram como se nada tivesse acontecido. O guarda que Luke viu claramente dominou Morhack, mas ele provavelmente precisou de mais 1 ou 2 golpes para finalizá-lo. Ele simplesmente não tinha tempo. Luke, atento, olhou para Mortícia. Achava curioso o quão calma ela estava. Ela era a mais fraca do grupo, pelo menos em termos de combate. Sua aura violeta não era adequada para combate.
e embora seu corpo fosse mais forte que o de um humano comum, ela não sobreviveria a uma explosão direta. Talvez ela confiasse em Gomes sem questionar. Finalmente alguma ação. Fester gritou com uma risada maníaca. Seu corpo foi envolto em eletricidade azulada, e ele disparou para frente como um raio. Em menos de um segundo, estava diante de um Mohawk que se erguia em meio à fumaça. O demônio mal conseguiu virar a cabeça antes que Fester lhe desse um soco no rosto. Uma onda de choque massiva acompanhou o impacto. O Mohawk ficou atordoado. Seu pescoço rachou e parte do crânio afundou. Mas ele não morreu imediatamente. Fester percebeu isso imediatamente. TCH. Ele estalou a língua e em uma fração de segundo, desferiu um chute brutal para cima. O corpo do Mohawk foi lançado ao céu. Meio segundo depois, explodiu. Uma bola de fogo explodiu no ar com uma onda de choque que sacudiu árvores próximas e levantou poeira, mas não feriu ninguém. Fester riu como se estivesse se divertindo muito. Seus durões. Eles detonam a explosão no momento em que estão morrendo. A janela é de menos de um segundo. Vocês têm que matá-los instantaneamente, não há tempo para eles sofrerem. Gritou ele em voz alta para que todos pudessem ouvir. Não bastava ser mais forte. Não bastava bater mais forte. Era preciso ser letal na primeira tentativa. Luke deixou de ser apenas um espectador. Levantou a mão como se estivesse agarrando algo invisível. Um leve tremor perturbou o ar. E num instante, Eclipse surgiu em suas mãos. O cabo se encaixou perfeitamente entre seus dedos. Sem mover os pés, Luke girou o pulso levemente e desferiu um golpe. Da lâmina negra, uma onda telecinética visível disparou, uma linha branca e afiada rasgando o ar em velocidade supersônica. Assim que atingiu seu alvo, o Mohawk caiu do céu, e foi cortado em dois como manteiga quente. Duas metades azuis caíram no chão sem nem mesmo conseguir rugir ou pousar. Quarta-feira viu de tudo. Ela sabia que aquele tipo de timing perfeito não era acidente. Luke tinha visto aquele momento antes que acontecesse. Gomes, que até então vinha contendo seu poder, estalou os nós dos dedos. A escuridão se espalhou como uma fumaça espessa ao seu redor, e luvas feitas de pura sombra surgiram em suas mãos. Ele atingiu o primeiro Mohawk com um golpe certeiro na cabeça, matando-o instantaneamente antes que explodisse. Quarta-feira. Enid, Natasha disse Luke sem olhar para elas, fiquem de olho nas irmãs Selman. Nesse caos, elas podem tentar escapar com aquele demônio teletransportador. Wednesday assentiu sem discutir. Enid já havia se aproximado da beira da plataforma, com os instintos em alerta. Natasha também se aproximou pelo lado oposto. Embora pudessem derrotar o Mohawk em uma luta, não podiam matá-lo instantaneamente, o que significava que as criaturas explodiriam. Então era melhor deixar a matança para Luke, Gomes e Fester. Então Luke desapareceu, usando Chambres. Reapareceu a mais de 30 metros de distância, diretamente acima de 3 Mohawks que acabavam de se levantar. A lâmina de Eclipse brilhou com energia telecinética condensada. 3 Mohawks foram decapitados em um único segundo, sem chance de explodir. Luke se movia como uma sombra afiada pelo campo de batalha, voando em alta velocidade. Sua espada, carregada de telecinese pesando toneladas, matou Mohawks instantaneamente. Com sua clarividência, ele conseguia prever o momento perfeito para atacar, mesmo enquanto caíam do céu. Ele era uma máquina hipereficiente de matar demônios. Cada golpe era morte instantânea. Margem zero para erros. Mais letal que todos os outros, incluindo Gomes, Fester, Stalin e outros poderosos guerreiros marginalizados. Lobisomens endurecidos pela batalha, vampiros centenários. Todos eles eram adultos poderosos com décadas de experiência. Mas Luke, tendo acabado de completar 17 anos, já estava acima de todos eles. Ele não era apenas forte, era eficiente, imparável e preciso. Contra um inimigo que explode se não for morto imediatamente, Luke era a resposta perfeita. Muitos dos presentes o viam lutar pela primeira vez e ficaram impressionados com a força que ele demonstrou. De todos os párias reunidos ali, apenas alguns conseguiam matar um Mohawk instantaneamente. Por isso Luke, com sua eficiência, letalidade e velocidade, salvou muitas vidas. Enquanto massacrava Mohawks à torto e à direito, ele ficava de olho em Anna e Jane Selman. Não porque não confiasse em Wednesday, Enid e Natasha, só por precaução. O alto juiz continuou observando a cena, com uma expressão dura e as sobrancelhas franzidas. Em certo momento, Luke notou 4 novas sombras caindo do céu. 4 Mohawks desciam como meteoros, mirando direto no centro da plataforma, onde estavam o juiz, os carrascos e os prisioneiros. Luke já estava olhando naquela direção, acompanhando a trajetória. Ele apertou o Eclipse com mais força. 60% ele murmurou. E então ele atacou. Um único golpe, mas diferente dos anteriores. Desta vez, o golpe se estendeu como um raio de luz e pressão. Uma crescente brutal que cortou o ar em linha reta e retalhou os 4 demônios antes que pudessem atingir a plataforma. A onda de choque do ataque atingiu o chão. Detritos voaram e o ar tremeu. Os corpos das criaturas se chocaram contra diferentes pontos do palco, com suas entranhas e órgãos expostos. O juiz supremo olhou para os restos dos Mohawks e tomou uma decisão. Ele se virou para os carrascos e gritou: executem os condenados. Eles não podem ser resgatados. Os carrascos não hesitaram. Um ergueu a foice, o outro, a espada curva. As lâminas caíram, e os corpos de Anna e Jane Selman ficaram sem cabeça.
Poucos realmente testemunharam suas mortes, pois os combates continuaram, com explosões ainda ocorrendo aqui e ali. Graças a Luke Gomes Fester e outros poderosos pares capazes de matar com um golpe preciso, as explosões foram mínimas e as baixas contidas. Houve feridos, algumas mortes, mas não foi um massacre. Poderia ter sido pior, muito pior. Quando a última criatura caiu do céu, Luke a matou instantaneamente, aparecendo na frente dela com chambres. Então, expandindo seu domínio, ele olhou para cima. Não havia mais Morhacs caindo. Aproximou-se de Enid e Wednesday, com os sentidos ainda aguçados. Aquilo não foi uma tentativa de resgate, disse Wednesday. Luke olhou para ela esperando que ela continuasse. Foi uma mensagem, de que mesmo na sede do conselho, podemos ser atacados, acrescentou ela. O juiz supremo que ouviu concordou com ela. Foi uma demonstração de fraqueza que tal coisa tivesse ocorrido, e não poderia ficar impune. O juiz Gomes e outros membros de alto escalão rapidamente começaram a dar ordens para encontrar a menor pista de como diabos alguém conseguiu invocar Morhacs do céu, diretamente acima do pátio. O local havia sido devastado por explosões e contra-ataques dos marginalizados que o defendiam. E assim a execução de Jane e Anna Selman terminou em sucesso, embora com um gosto amargo contaminado por um ataque terrorista. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.